Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que de algum lugar no mundo está acompanhando a volta do nosso LyraCast. Hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber o gestor cultural, artista, filósofo Anderson Silva. Que prazer, meu irmão, ter você aqui conosco nessa volta após esse ato enorme que tivemos aqui no LyraCast. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria imensa estar nesse momento tão importante, eu acho, na minha vida, enquanto uma pessoa que produz cultura, mas também uma pessoa que agora, de uma forma muito objetiva, vem buscando conhecer um pouco mais sobre esse universo que é a gestão, Hum, que é esse lugar onde as pessoas tanto querem estar por perto, mas quando se deparam com o processo, eh, se colocam diante de muitas perguntas, e isso é o que está me impulsionando nesse momento, é procurar novas perguntas. Eu fiz muitas aham, vezes as mesmas perguntas e agora eu acho que é um novo momento onde as perguntas mudaram e o momento do Anderson agora é de observar muito mais e ser mais curioso do que eu sempre fui. maravilha, maravilha. E eu realmente falar disso, não é nem tanto não só o processo, mas o que vem após o processo, né? Você passar, como você falou, muitas pessoas até conseguem desistir, né, desse caminho, porque não só o processo, mas o que vai encontrar lá depois, né, quando chegar, porque pensa que é só esse estudo, mas chega lá vem muito mais perguntas, né, para não ser problemas, mas é muito mais perguntas lá quando chega, né? Exatamente. A gente começa a perceber que todo campo, todo espaço, todo trajeto, todo ambiente, ele vai ser moldável. E junto com a estruturação desse ambiente, a gente também vai ter que se moldar. É verdade. Então, quando a gente olha para um lugar e começa a perceber aquele ambiente tomando outras formas, a gente começa a perceber que também dentro da gente há necessidade de se ressignificar, Verdade, para poder permanecer desenvolvendo a mesma atividade, até porque o mundo é outro, né. é verdade. Antes dessa pandemia, a gente tinha um modo de vida, depois dela a gente tem outro modo de vida totalmente diferente, e então eu acho que agora é aprender a fazer novas perguntas. É verdade. Anderson, eu queria conversar contigo, começar esse nosso papo, falando lá atrás, né? Aquele Anderson, quando a gente se encontrava, que acho que praticamente começamos na música ali juntos, na mesma faixa etária, né? Eu sei um pouco da tua história, mas eu queria que os nossos telespectadores soubessem quem vai se aprofundar um pouco mais na tua história, porque eu tenho certeza que várias e várias pessoas que estão conosco, que vão ficar até o fim, conhecem tua história, conhecem uma parte da tua história, mas que se interessam também em saber lá nos primórdios, Anderson Silva. Para começar, é interessante, entender um pouquinho da genealogia desse Anderson. Hum, Minha avó, a dona Mercedes, ela era feirante, mas só que ela tinha um produto que não era tão comum à época, para as pessoas que também faziam parte do meu ciclo de amizade, porque minha avó vendia doce de mamão na feira. eita, o melhor doce do mundo. Então minha avó era a mulher do doce de mamão e a mulher da cocada, era dona Mercedes. A igreja da Conceição, por trás da igreja da Conceição tinha a barraca dela, Hum, da minha avó, e ela estava lá e era engraçado porque eu morei toda a minha vida no Monte do Bom Jesus. Toda a minha infância foi no morro, hoje monte, né, mas era Morro do Bom Jesus. E meu avô materno, ele era repentista, velho. ô E rapaz. meu avô paterno era rezador. E ele foi uma das primeiras pessoas que chegou e ficou no Monte do Bom Jesus. Então a igreja do Monte do Bom Jesus é aqui, a igreja de Santa Luzia. Hum, Ao lado da igreja de Santa Luzia tem aquelas casas que eram habitadas em uma fileirinha, que eram 4 casas. sim, E sim. pouca gente sabe, mas aquela casa era a casa do meu avô, a casa da minha tia, e as outras 2 eram uma tia também e a outra era filha de uma tia.
Então, Que legal. a minha vida foi ali dentro. Então, eu conheci o pessoal todo dali daquele espaço. Tinha a venda de um camarada chamado Guedes, que era lá. Então, eu passei minha infância ali dentro daquele ambiente. E na feira, eu consegui ter acesso a muita coisa que modificou a estrutura do pensamento de uma criança Hum, que tinha contato com outras crianças, mas que passou a ver coisas que outras as crianças não outras viam. crianças não viam. Dentro da feira tinha tocadores de oito baixo, tinha tocadores de realejo, tinha os cordelistas, tinha o bacamartelo, tinha cantadores de coco, tinha um universo. A igreja, a feira era uma explosão de informação que me acompanhou, até pelo fato de sempre ir à feira com minha avó. Hum. A gente saía às 5 da manhã aproximadamente, minha avó endoidava porque dizia: Tereza, pelo amor de Deus, esse menino vai dar minhas coisas, porque o pessoal passava pedindo, eu dava. Eu pequenininho, era, pedia, eu dava. E aí eu tava lá com ela e houve em 2000 2000 não, em 1995 um rompimento drástico, porque minha avó morre. Eita. E aí os sábados encerram. Não tem mais a feira. Minha avó morre no dia do meu aniversário, no Eita. dia 17 de junho de 1995. E isso foi uma pancada grande para mim. Foi. Porque minha mãe Imagina. trabalhava, meu pai trabalhava e minha avó era minha vida. Né? E aí, nesse momento, eu estudava em uma escola próxima à Praça São Roque. O nome era Colégio Antenor Simões. E entre o trajeto do morro para a escola, eu passava por um lugar que ficava me chamando a atenção. E a ausência da minha avó me colocou direto dentro desse lugar, que é um lugar chamado Sociedade Musical Novelterp. Então, eu caí de paraquedas dentro da banda Novelterp, Sociedade Musical Novelterp, que, diga-se de passagem, esse ano, Hum. em 2026, completou 130 anos. Caramba, velho. 130 anos. Então, meu irmão, eu fui para lá e eu cheguei lá, tinha um professor chamado Antônio, conhecido como Bitonho, Hum. maestro da cidade, e ele Acho estava Bitonho. lá, o mestre Bitonho. E eu tenho o maior orgulho de dizer que comecei a estudar música de fato, a bater lição, chamava bater lição na época, você Hum. ia bater lição. E aí você tinha que bater 50 lição para poder pegar no instrumento. Isso era angustiante, mas também Angustiante. era motivacional, né? Ei, rapidão. Eu passei isso também na Mamuca. Então, isso era motivacional, velho. E aí, eu cheguei lá e disse: olha, como é que eu faço para poder estudar? Eu com 10 anos, 9 anos, 10 anos na realidade, né? Hum. E aí ele disse: olha, seu pai tem que vir aqui, não sei o que e tal, você tem que comprar um caderno de música. Aí eu tava com o dinheiro do lanche da escola, corri, vê que loucura, fui lá no centro da cidade, na livraria estudantil, e comprei um caderno de música do Pequeno, sozinho. Isso já foi um ato de subversão, porque minha mãe soubesse uma coisa dessa, ela enlouqueceria. E voltei pra lá. E cheguei lá e disse: aqui, professor, caderno de música. Ele disse: certo, mas seu pai tem que vir aqui. Eu disse: não, foi ele que me deixou aqui. Ele disse que eu fosse fazendo e tal. E aí ele disse: ó, eu vou passar a lição agora, na próxima aula você vai ter que vir com seu pai e tal. E aí um dos que estavam lá estava montando um instrumento. E ele estava montando um instrumento e eu achei muito, muito bonito o instrumento, porque era um saxofone tenor. Hum. Mas eu era muito pequeno. Eu era pequeno, muito pequeno. 10 anos aí, né? Eu tinha 10 anos Idade e eu era mínima, muito meu filho. pequenininho. E aí, quando eu vejo esse instrumento, ele tocando, aí eu perguntei ao professor, eu digo: professor, se eu quisesse, daqui a quanto tempo eu toco no instrumento daquele? Ele disse: rapaz, vai bater lição, não sei o que lá. Aí eu fui falar com os meninos, aí uns disseram essa história, só com 40, 50 lições que vai pegar isso. E aí ele disse: eu vou passar a primeira lição, vou lhe ensinar, ó, isso aqui é isso aqui é uma pausa, isso aqui é não sei o que lá. Eu fiquei prestando atenção. Ele disse: vou passar a primeira lição. Ele passou a primeira lição. Ele disse: quando for na próxima aula, você vem bater a lição? Aí ele passou a primeira lição, me encostei no cantinho, fiquei estudando, e voltei para ele, eu digo: professor, eu quero bater a primeira lição. Ele fez: não, rapaz, não sei o que lá na próxima. Eu digo: quero bater a primeira lição. Bater a primeira lição. Ele disse: pronto, vou passar a segunda lição para você, e você pode ir para casa, não sei o que lá. E eu permaneci lá.
E aí eu bati a segunda lição, eu digo, eu quero a terceira, eu quero a terceira, e foi a quarta, e foi a quinta, e foi a sexta, e foi a sétima. Na oitava lição ele disse, só hoje não dá, você não vai mais pra canto nenhum, Fazer não. não. Mas aí ele disse, mas eu vou deixar você próximo de fulaninho, de tal, e ele vai lhe mostrar um saxofone. Eu disse, caramba, era o instrumento exato que eu tinha olhado. E aí, quando eu olhei o saxofone, velho, eu fiquei encantado. Sonoridade, tudo. E aí eu disse, eu quero tocar esse instrumento. Ele disse, mas vai pra frente, não sei o que. Enfim, ele viu a minha musicalidade e disse, olha, diga a seu pai que vem aqui hoje à noite, era uma terça-feira, e dia de ensaio na Novelterp. E quando eu cheguei à Novelterp, a Novelterp tinha quase 80 integrantes. Caramba, tem isso tudo, velho. Era uma banda fora muito acima da média, era uma banda... Eu Era sempre ouvi lindo. falar muito bem. Até hoje, pronto, você é mais uma das pessoas que falam muito bem sobre isso, a Nova Terp. E todas as pessoas que vêm falar sobre a banda Nova Terp, é um orgulho enorme, velho, de falar, Ex sabe, dessa banda. Exatamente. E o maestro da banda Novelterp não era Bitonho. Bitonho dava aula na escolinha da Novelterp. O maestro da banda Novelterp era o Tenente Romildo Bezerra. Sim. Romildo Bezerra, ele tinha acabado de se aposentar, tinha voltado de São Paulo para Caruaru e ele era solista da orquestra da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Hum, Então, quando ele chega em Caruaru e ele começa a fazer aquele trabalho com a banda Novelterp, meu amigo, foi uma coisa excepcional. eu imagino, velho. E aí ele começou a me apresentar e ele me chamava de cabeludo. Eu tinha muito cabelo. Cabelo era... E ele botou meu apelido de cabeludo. E ele era saxofonista. Quando ele viu a minha expertise, ele deu uma atenção muito especial a mim também. O Tenente Romildo. Eu devo esse impulsionamento a ele. Então ele me colocou e foi ele que me entregou o saxofone. Que E legal, velho. ele tinha uma boquilha muito especial à época e tal. E eu comecei estudando com a boquilha dele, inclusive. E comecei a estudar o saxofone. Paralelo a isso, o Bitonho me chamou e disse, olha, eu vou levar você, quero falar com seu pai, porque eu vou levar você para fazer um estudo comigo, e ele me levou para a banda do Colégio Santo Inês. Agora, uma coisa que eu quero saber. Que horas foi que teu pai foi lá? Com a tua mãe? Meu pai só foi no outro mês, velho. E foi. Foi Mas rolando isso aí. Foi enrolando bitonho. fui enrolando Bitonho. Fui enrolando Bitonho. Rapaz, eu vou trazer bitonho aqui pra gente falar Fui enrolando. sobre esses alunos aí. Fui enrolando Bitonho, Bitonho foi engolindo e eu fui enrolando. Mas quando meu pai chega lá e vê toda a estrutura, meu pai olhou. Meu pai sempre quis que eu fosse militar, como ele era, e seria uma oportunidade muito, muito boa enquanto musicista. Fazer um concurso para Sim, entrar na sim, banda da polícia, e enfim. sim. E aí eu começo nessa história. Resultado, vou para a banda Novelterp, faço parte, passo 5 anos, passo 6 anos, passo 10 anos na Euterp, passo 15 anos na Novelterp. Só que nesse intervalo de tempo, quando eu completo 16 anos, o Tenente Romildo volta para São Paulo. Bitonho fica um tempo à frente da Euterp, outras pessoas ficam um tempo à frente da Euterp, e aí aparece um conjunto de apresentações. E eu não parei de estudar. Eu estudei muito. Tinha uma coisa peculiar que as pessoas achavam interessante em mim, porque geralmente você vai tocar saxofone, você vai estudar clave de sol, que é o que o saxofone toca, e você se empenha ali, né? E eu fiz um pouquinho diferente porque eu fui estudar saxofone, mas eu li a clave de sol na segunda linha, eu li a clave de fá na terceira e na quarta, eu li a clave de dó na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Então eu tinha uma noção daquilo ali que era como se eu falasse 7 idiomas diferentes dentro da Entendi. música, né? E o que foi que aconteceu? Quando eu tinha 16 aproximadamente, 16 anos aproximadamente, aconteceu esse processo e eu fui trazido para ser o regente da banda Novelterp. Com Então, 16 nos anos. 130 anos da banda Novelterp, eu, da história da banda, fui a pessoa que regeu a banda mais jovem. Então eu fui... O mais novo da banda era eu. E diante de mim, os músicos, eles já tinham 40 anos de banda. E eu tinha 16 de16 de idade. idade. Então isso
mexeu muito comigo, as pessoas diziam, Anderson, por que tu não vai pro conservatório, por que tu não vai não sei pra onde, enfim, terminei os estudos, quando terminei os estudos, eu vou logo fazer fui fazer o vestibular, fiz o vestibular de Direito e de Ciências Sociais na Fafica. E aí passei. Só que a minha vontade era estar junto da música. E Eu passei aí, por isso também. e aí acontece esse processo e eu vou até o quarto período. De Fazendo de direito. direito. Quarto período. Quando chega no quarto período, chega em Caruaru não, em Belo Jardim, no Instituto Federal de Pernambuco, o curso de licenciatura em música popular brasileira. Eu não tive dúvida. Chau direito. E fui fazer licenciatura em música popular brasileira. E no instrumento que eu nunca tinha pego, que era a flauta transversal. Flauta transversal. É. Que, né, depois de não tanto tempo, mas depois de um tempo, voltou de certa forma, né? Esse conhecimento da flauta transversal voltou depois. Depois de um tempo ele vem. Ele vem com muita carga, né? Exatamente. Então, esses 4 períodos de direito aí, a gente não pode dizer que foram. Não foi ruim para a tua vida, foi no tempo certo, tinha que Foi fazer. maravilhoso. Né? Foi no tempo certo, parei para poder fazer, porque depois iria vir com muito mais carga, né? Exatamente. E aí entro para o curso de música. Pronto. Aí agora a gente corta, volta para Anderson. Só que durante esse tempo em que eu estava nesse processo de aprendizado, eu fiz parte de muitos grupos. Então, eu gravei o disco. A primeira música que eu gravei foi uma música num estúdio aqui em Caruaru, de Carlos Firmino. Eu tinha 11 anos de idade, eu gravei uma música para Juscelio Vilela, tocando saxofone. Eu fiquei encantado, era um frevo. Depois eu gravei uma música para Valdir Santos. Os metais. Era Rogério, Budião, e Janaílson Jan. Então a gente criou um trio de metais aqui em Caruaru, que era Jan, Budião e Anderson. Depois que a gente fez esse processo, a gente entrou dentro de um grupo de pagode chamado Manha e Balanço, que era o Arte Manha. Então eu passei um tempo tocando nesse grupo. Enquanto isso estava acontecendo, eu não parei de tocar nem com a Novelterp, e apareceu outra oportunidade para mim também. Isso eu com 12 anos, 11 anos. Que foi a Orquestra Alternativa. Orquestra Alternativa que de lá, com toda certeza, partiram todos os instrumentistas de sopro, de metais, que hoje estão em evidência na cidade de Caruaru e que estão fora. A Orquestra Alternativa foi a escola de baile de Caruaru durante muitos anos. Concordo com você, concordo. Ioni é uma das pessoas que mais proporcionou contato com diversos tipos de cultura e de forma de se relacionar com a música dessa cidade, e no decorrer de muitas décadas isso é fato. Eu ainda não entendi porque Ioni ainda não foi homenageado no São João do Caruaru, porque Ioni era o camarada, ele de um lado, a orquestra alternativa, a banda alternativa, do outro lado a banda Estação Forró, e eu tocava nas duas. Era a banda base que tocava com todos os artistas de Caruaru durante 30 noites no São João. Só mudava o artista, mas a banda base continuava. Era Juscelio, era Domingos Acioli. Meu pai era todo mundo. Eu me recordo do meu pai. Entendeu? Então, eu muito pequeno, eu saxofonista, tinha eu e outro saxofonista da mesma idade que revezava. Era eu e o outro era Serginho, que hoje foi embora de Caruaru, mas uma noite tocava ele, uma noite tocava eu, uma noite tocava ele, uma noite tocava eu, para ajudar a estimular os dois. Enfim. Isso acontecendo, e a gente tocando. Paralelo a isso, eu, um menino de 11 anos de idade, morador da rua Pernambuco, número 34, no Monte do Bom Jesus, na esquina da minha casa, tinha uma rua que o nome da rua é Rua 3 de Maio. Então, na Rua 3 de Maio, eu tive contato com quem você imaginar, meu irmão. Eu tive contato. Primeiro, eu ajudava a montar a Rua 3 de Maio, porque a gente esperava o ano todinho para enfeitar a Rua 3 de Maio. Vê pra isso, rapaz. A gente enfeitava aquela rua. A gente ajudava a montar tudo que tinha ali dentro daquela rua. A gente conhecia os eletricistas que trabalhavam montando a luz daquela rua, que também depois a gente subia pro morro porque ele ia montar a igreja. E a gente ia para lá porque ele dava mata-fome a gente com cajuína que ele comprava na venda de Dona Caboquinha, que era na rua Sergipe, na esquina do Monte do Bom Jesus. Mas, rapaz,
Isso acontecia, e aí é onde a gente entra. Veja só a quantidade de coisas que faziam com que eu me sentisse caruaruense. Entendeu? A gente vai chegar nesse motivo do porquê eu estou dizendo os símbolos que fazem com que você tenha o sentimento de Sim. pertencimento. Isso é importante, a gente gravar isso. Sentimento de pertencimento. E aí aconteceu todo esse processo. Quando essa estrutura montada era 30 dias de São João, na rua 3 de Maio, no dia 30 de maio chegava o carro da Pitu, velho. O carro da Pitu chegava tocando ciranda todos os dias, durante todo o mês de junho. O carro da Pitu tocava ciranda na rua 3 de Maio e a gente ia pra lá dançar ciranda. O mês inteiro. Depois de Coisa ter linda, velho. montado a rua. Eu e todos os meus colegas que faziam parte de lá e que moravam na mesma região, no mesmo lugarzinho, enfim. E isso, Hermes, ninguém, por mais que goste ou que não goste de mim, pode tirar uma vírgula do que foi vivido. E quando você tem a verdade do que aconteceu com você e você fez parte daquela situação, daquele momento, daquela vivência, você pode falar com muita propriedade. Porque você fez parte. Justo. Eu não estou falando de algo que eu ouvi alguém dizer, não. Eu fiz Eu parte estou também. falando de algo que eu estava lá e eu presenciei. E foi o chão onde eu fui criado. Então pode vir gente falar não sei o quê, não, porque eu vi uma banda de pica, porque eu estudei com fulano, porque não sei o quê. O pessoal chega aqui em Caruaru, passa um mês na casa do mestre. Não, eu sou discípulo do mestre. Sem coisa nenhuma, rapaz. Tu viesse aqui para pegar o saber do cara e utilizar de uma maneira que nem ele sabe que vai ser utilizada. E aí o que acontece? Quando passa todo esse processo, passa essa vivência, Anderson ingressa dentro da universidade, vai estudar depois de ter passado por não sei por onde, vai estudar aqui, vai visitar não sei o quê, vai estudar com fulano, vai estudar com cicrano, Anderson vai fazer o curso de licenciatura em música popular brasileira. Quando chega lá, dentro do curso de música popular brasileira, no curso superior, se encontra com um professor que oferece um projeto de extensão universitária. Veja, eu já estava distante das bandas de pífano desde 95. Minha avó morreu, cortou o elo com a feira, cortou o elo com a cultura popular. Então, basicamente, eu não tinha mais essa aproximação com tocador de pífano, com oito baixo, com sanfoneiro, com esse... Não tinha mais Tava na essa... música, porém em outras vertentes, né? E eu não percebia, porque eu tocava com a banda Nova Terra. Aham. E quando a gente tocava com a banda Nova Terra, a gente ia pra festa de um padroeiro. Quando chegava lá, eu tava tocando e toda vez tinha uma banda de pífano do meu lado. E eu não via. Eu não percebia. Tu acredita? Acredito. Eu não percebia. Eu ia tocar num desfile, chegava lá, tinha uma banda de pífano tocando. Eu não percebia. Ia tocar não sei aonde da Nova Terra, chegava pra tocar, tinha uma banda de pífano. Ia tocar numa festa religiosa lá em Agrestina, na procissão de Seu Vigílio. A gente tocava na procissão. Na frente, a gente tocando as marchas de procissão, que são dobrados também, que são tocados por bandas musicais. A gente tocando, e atrás tinha uma banda de pífano. E eu não percebia. Sempre vai ter uma bandinha de pífano. Né? E eu não as percebia. Quando chega em 2011, que eu ingresso, que eu começo a estudar, que eu vou para a universidade, chego lá, tem um professor chamado Jaildo Gurgel, que nesse momento está escrevendo um dos estudos que vai contribuir demais para o universo dos pífanos, que ele está fazendo um trabalho de doutoramento aqui no Brasil, sanduíche que chama, aqui e em Portugal. E ele está estudando o pífano de uma forma outra, que é o que a gente também vai falar, sobre a produção acadêmica em torno do pífano. Sim. E o que isso pode acarretar na produção de conhecimento e de pertencimento aqui na nossa região. Então ele lá, como professor do Instituto Federal de Pernambuco, cria um projeto chamado Mundos Musicais no Agreste. E o que era esse projeto? Seria a gente ir pesquisar o que acontece de cultura musical de tradição oral. Então, musical, tradição oral, vai ter o pessoal que vai tocar oito baixo, vai ter o pessoal que vai tocar, vai ter o repentista, vai ter, enfim, tudo que é de tradição oral. Tudo que é da feira, ali, vai ser agora estudado. Exatamente. E aí ele olha para mim e diz, você é de Caruaru? Eu digo, sou de Caruaru. Ele diz, pronto, então você vai ficar com os pífanos.
dentro do projeto. Olha. E eu parei, aí comecei a digo: "Rapaz, com os pífanos, vou". Ele disse: "Tem 2 instituições lá em Caruaru, 2 bandas que você vai observar. É a banda de pífanos Dois Irmãos, Uhum. que é a banda de pífanos de um mestre muito conhecido, chamado João do Pife, e tem outra banda chamada Banda de Pífanos Zé do Estado". Coincidentemente, o o Cosmos fez um alinhamento, e quando a gente inicia o projeto, em Caruaru está acontecendo o 5º encontro de bandas de pífano, que é promovido por uma empresa específica de produção cultural da cidade do Recife, chamada Página 21, e eles têm uma contribuição também de extrema relevância para a produção e Uhum. para difusão e a salvaguarda dos pífanos aqui no estado de Pernambuco e no Brasil, obviamente. E quando eu chego diante desse encontro, me deparo com os mestres, todos eles, no espaço cultural, e acontece uma coisa que me deixa fascinado. Eu vejo a banda de pífanos Zé do Estado tocando. E eles, diferente do que eu já tinha visto, primeira formação. Ah, Formação deles não era uma formação comum, porque tinha um pandeiro no meio, não tinha 2 pífanos, era só um. bom. Isso foi me chamando a atenção. São diferentes. No dia, lá, exatamente no dia da apresentação, eu já tinha habilidade com flauta e tal, estava dentro de um curso, estava Aham. virado no potó, peguei um pífano e comecei a tocar. Pá, 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 pá. Chegou até a mim um dos integrantes da banda Pífanos é do Estado, chamado Zé Gago, Legal. que é José Feliciano Rodrigues Filho, o mesmo nome do pai dele, Hum. do senhor Zé do Estado. Ele chega para mim e diz: "Olha, você não quer tocar com a gente hoje, não? A gente vai fazer uma apresentação agora, lá no Alto do Muro, aqui e tal". E o nosso tocador de pífano, ele adoeceu. Tinha que ser. Peba. Peba. É. Muito pouco falado, muito pouco divulgado, muito pouco difundido. Tem uma obra excelente, eu quero até deixar registrado aqui, que eu nunca deixei registrado isso em Hum. lugar nenhum. Eu Muitíssimo obrigado. tive a oportunidade de escrever mais de 20 músicas de Pebble que nunca saiu em canto nenhum, ele tocando no meu ouvido e eu escrevendo. Então eu tenho esse Caramba, velho. acervo em um caderninho guardado, que em algum momento talvez possa vir a se tornar um documento, um memorial, que possa tratar de alguma forma em instituições alguma homenagem ou algum reconhecimento pela contribuição que esse compositor, esse tocador, esse arranjador, ele era genial. Ele, para você ter ideia, com ele eu aprendi uma coisa que em lugar nenhum, em escola nenhuma, em faculdade nenhuma eu aprendi. Ele criava um jeito de tocar cada música. Então, o baião dessa música, ele criava esse jeito de tocar o baião dessa música. O baião dessa música era de outro jeito. Então, ele criava células rítmicas Que massa, que bicho. transformava cada música em uma estrutura diferente. E isso fazia dele chato. Que O povo massa, dizia que velho. ele era ignorante, que ele era chato, que ele era muito exigente, que ele era muito agressivo. No final das contas, ele era um que muita gente não gosta de ser profissional. Profissional. Rapaz, você, nesse final, esse desfecho agora, você falando que muita gente não gosta de ser que é profissional, isso é muito característico, né? Eu via muito, eu comecei muito cedo na música também, né? E eu sempre falo aqui nos outros episódios tem, mas eu sempre estava ali procurando saber qual era a melhor forma de aprender, porque eu sempre foquei muito nos líderes. Eu chegava numa banda para trabalhar, eu dei muito trabalho também, tá? Mas eu chegava numa banda para trabalhar, alguma coisa assim, eu sempre focava no líder, como ele se comportava, como ele estudava, como ele produzia, sabe? E eu tenho alguns grandes nomes na minha mente, né, que me ajudaram a ser o músico que eu me tornei. Um deles é Domingos Arceoli, outro
é Peninha, guitarrista. São músicos que também merecem muito reconhecimento na nossa cidade, né? Porque se tornaram grandes profissionais, coisas que alguns também não gostam de ser, como você falou. Então, a todos esses mestres que não têm, infelizmente, esse reconhecimento, o nosso abraço, o nosso beijo aqui, Perfeito, né? nosso respeito. Anderson, você falando, a gente até falou, você reencontrou tudo que você via na feira com sua avó. Você sempre estava ali, Não via. diferente, e vê que engraçado, diferente das demais crianças, dos teus amigos. Porque se um amiguinho teu estava empolgado vendo um carrinho, tu tava parado aqui vendo o cara tocar um pífano, né? Vendo um tocador de oito baixo. Então isso, de certa forma, foi criando, né? Eu acredito, Referências. referências. E outra coisa engraçada é que a gente cria referências e memórias afetivas e nem imagina que está criando isso. É lá pra frente que a gente vê, poxa, isso aí é fácil. Aparenta ser fácil pra gente, não é porque a gente acha fácil, é porque já é alguma coisa, algo que já estava na nossa mente, guardado ali, né? E nessa época veio a sanfona também. Exatamente. Eu tive uma aproximação com a sanfona de uma forma muito, muito alegre. Eu tinha as festividades aqui de São João, Hum, tradicionais, mas tinham festividades que eram privadas. E que, por tocar com a orquestra alternativa, eu participava delas, que eram festividades que eram feitas pelos colunistas sociais. hum, Marcolino Júnior, era Cervantes e J. Lagos. Então tinha o Forró Society, né? Tinha o recordo. Café VIP. E em um determinado momento, a gente tocou em uma festividade dessas, eu saxofone e tal, e no camarim eu escutei a sanfona, e eu escutei a sanfona do jeito que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Hum, Eu escutei uma sanfona que me chamou muita atenção. E eu não estava lá dentro do camarim, eu estava em cima, passando o som para ir tocar com a orquestra alternativa, e esse acordeonista, ele estava tocando dentro do coisa, e eu vi de uma forma que foi diferente. Foi diferente, foi apaixonante. E eu parabenizo você pelo empenho, viu? Porque o instrumento que eu mais amo na minha vida é a sanfona. Eu não sei dar um acorde, porque é normal a gente que toca. Mas, cara, o cara se dispor a aprender Ma aquilo ali do zero ali, de certa forma, do zero. mas vê só, a minha grande questão é a seguinte, eu sempre fui, eu vou te falar, eh, eu sempre gostei, desde muito cedo, na realidade, teve outra coisa que foi muito importante na minha vida, que foi a presença do meu irmão. Meu irmão, ele era do teatro, Hum, professor Adriano. Então ele me levou para o teatro, para a parte lá da coxia, para observar as coisas, muito cedo. Então, com 8, 9 anos, eu estava vendo as peças sendo montadas em Caruaru. hum. Então eu conhecia o pessoal que estava lá, eu estava lá no Teatro João Lira Filho, olhando os ensaios das peças. Teve uma peça que não sai da minha cabeça, que o nome era Bailei na Curva, que é uma crítica que fala o movimento de 60 aqui no Brasil, quando houve a intervenção militar, enfim. E eu estava nesse contexto, uma criança assistindo aquilo ali e passando a perceber o mundo pela ótica da arte. Sim, E vendo que fulano era fulano, mas quando ele subiu no palco ele não era mais fulano, era outro. Isso me mudou chamou a atenção completamente. mais. E isso foi o que me levou, de uma forma muito objetiva, a ter interesse pelos instrumentos. E então, Anderson vai tocar saxofone, Anderson vai tocar clarinete, Anderson vai tocar requinta, Anderson vai tocar violão, Anderson vai tocar Uhum. contrabaixo, Anderson vai tocar saxofone, Anderson vai tocar teclado, Anderson vai tocar piano, Anderson vai tocar. E isso o pessoal ia dizendo: rapaz, o que esse bicho quer? A única coisa que eu queria era fazer som e ter a oportunidade de tocar a maior quantidade de instrumentos que Hum. pudesse, porque eu amava o som. Não importava o som de onde viesse, tuba, trompete, eu gostava de tudo. Então o pessoal É o confundia universo de cada muito. um, né? Você às vezes quer saber qual o universo disso aqui, É, não é? e as Como é que pessoas. faz para chegar aqui? Qual a matemática
Para poder chegar. Porque cada um tem a sua. E as pessoas achavam isso estranho, porque dizia, esse cara não sabe o que quer. Eu sabia muito bem o que queria. Eu queria fazer música. Eu queria tocar, independente do que fosse. Então, por isso que eu me envolvia com vários instrumentos. E quando eu estava lá na festa do J Lagos, que eu via aquele acordeon tocando, quem estava tocando esse acordeon era Seu Domingos, era Dominguinhos, velho. Somente. Foi esse o acordeon que eu vi. Eu era Somente. novo. E aí eu fui me interessar para fazer som com acordeon. Anderson, eu não sou um sanfoneiro. Eu sou um artista que toca sanfona enquanto canta. Anderson é um violonista? Não. Eu consigo tocar e consigo acompanhar pessoas enquanto elas cantam, mas eu não sou um instrumentista, digamos assim, com a expertise e uma técnica avançada nesses instrumentos, embora eu tenha plena consciência de que eu consigo me relacionar com os sons através desses instrumentos de uma forma que um músico profissional também se relaciona, Sim. de forma profissional. Sim. Eu tenho essa característica por ter ido estudar harmonia, por ter estudado... Então, enfim, eu consegui ter um certo domínio prático desses instrumentos em um nível que não é um nível amador, é um nível profissional. Isso é fato. Em todos eles, o que eu me dispus a tocar. Eu tô tocando lá, tava tocando com a orquestra alternativa e disse, não chegou não. Rapaz, cadê o guitarrista? Não veio não. Então, eu ia pra guitarra. Rapaz, o menino teclado não chegou. Eu ia pro teclado. O sanfoneiro não tá aqui. Eu ia pra sanfona. E aí, Anderson, o tenor tá aqui. Eu ia pro saxofone tenor. E Olha, eu não sei o que passeando lá ali. e tudo mais. E não tinha problema. Se não vier, eu tava lá e fazia e acabou. Não tinha problema nenhum. Então eu era um coringa, digamos assim. Fulano veio, não, oxe, deixa que antes faz. Não sei o que lá, oxe, bota antes, pô, ele faz. Rapaz, não sei o que lá, eu toquei bateria, pô. Já com banda eu toquei em trio, puxando coisa, tocando bateria, porque o baterista não chegou. Então, foi uma concepção musical que foi sendo criada em torno de mim, e eu aproveitei isso, vi que tinha musicalidade, que tinha isso. Eu acredito muito nessa questão de que existe uma predisposição da pessoa para também ter, mas eu acredito e digo a todo mundo, olha, é 1% o talento. 99% é a dedicação. É verdade. 99% é a dedicação. Tinha dias que eu estudava 18 horas por dia, por 16 horas, 14 horas. Então eu passava na segunda-feira, eu pegava um saxofone, ficava de 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Na terça-feira eu pegava um violão, ficava com um violão de 5 horas de 5 horas da manhã até 10 horas da noite. Eu só parava para comer uma besteira e fazer outra coisa. Quando eu ganhei o teclado, eu quase enlouqueço. Meu pai, quando me deu a sanfona, pronto, eu digo, agora danou-se. Teve um momento que eu estava com a sanfona dentro de casa, que o pessoal disse, agora ele endoida mesmo, porque eu peguei um dia, vamos dizer, uma quarta-feira, eu me tranquei com a sanfona dentro de casa, o povo era entrando e saindo dentro de casa, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, na outra terça-feira, o pessoal tomou a sanfona de mim e disse, não, rapaz, vai coisar, era férias. Então, foco, né? Botei isso na minha cabeça, e eu sempre fiz isso, quando eu entro dentro de uma história, que principalmente que envolve a personalidade artística, eu entro de verdade. E aí aconteceu esse fato engraçado, que foi justamente os contatos com os instrumentos. A primeira pessoa que eu vi tocando o cavaquinho me chamou muita atenção, eu achei aquilo lindo. Eu digo, meu irmão, vou ter que tocar um negócio desse. Foi Seu Cabral, pô, era o pai de Betinho, morava na Coab 3, um dos cavaquinistas mais importantes da história do estado de Pernambuco. Ele foi o primeiro cavaquinista a tocar em cima de um trio elétrico. E o trio elétrico saiu aqui em Caruaru, velho. Caramba! Entendeu? Foi aqui em Caruaru que o pessoal, inclusive, reza a lenda que Dodô e Osmar viu esse acontecimento e levou para lá. Pernambuco sempre sendo referência. E ele desceu a Em avenida, tudo. era no navio da Coca-Cola. Olha pra isso, mano. Era o navio da Coca-Cola. Eles em cima tocando, e ele tocando Armandinho. O pessoal viu isso, Seu Cabral tocando lá freio, ué. Com um cavaquinho. O brasileirinho em cima de um trio elétrico descendo a avenida em Caruaru, meu amigo. Inclusive, eu tô gravando uma música que era de Seu Cabral para fazer uma homenagem a ele. O nome da música é Lembranças. Eu tô gravando essa música que eu encontrei a partitura dela escrita por Bitonho em um material meu, eu acho que de 1994, Caramba. 1995. E eu achei a partitura Lembranças. E vou gravar essa música. Já rodei atrás do filho dele, de Betinho. Não achei. Betinho deixou a música, foi embora, trabalha com programação de videogame. Ele trabalha fazendo jogo. Pronto. E aí, Tá ruim pra ele, Nicolas. faz jogo. E é um
um camarada fora da curva, guitarrista fora da curva, mas o pai dele foi quem chamou a atenção para a questão do cavaquinho. A minha pessoa, tuba, quem chamou a minha atenção foi um camarada chamado Zé da Tuba. Todo mundo falava de Zé da Tuba, Zé da Tuba. Zé da Tuba tocava muito, Zé da Tuba, Ave Maria, Zé da Tuba. Quando eu vejo o velho tocando, meu irmão, realmente fora do... Mas isso aconteceu comigo, sabe com quem? Com o Tonho do Lixo, tocando caixa. Que é Caixa. aquilo? Exatamente. Tonho do Lixo. Eu digo, rapaz, existe um universo. Eu vi o cara tocando caixa, eu disse, meu amigo, o que é isso? É. Que forma de rufar a caixa é essa, meu irmão? Existe um universo, cara, que... Pirei. Aqui dentro do interior. Veja só, para você ter ideia, eu desconheço uma estrutura rítmica, uma estrutura musical que tenha alcançado qualquer patamar de excelência no Brasil que não tenha partido do Nordeste. É impressionante, né, rapaz? É impressionante, eu concordo plenamente contigo. Entendeu? Bicho. E tudo isso acontece devido a algumas demandas, mas, infelizmente, nós não nos percebemos. E as pessoas chegam aqui e percebem. E aí vem uma coisa que leva a gente a um nível de entendimento depois que chega à maturidade, que isso não é ausência também de observação interna. É uma coisa que está muito mais entranhada nos artistas, chamado ego. E esse ego não permite que ele diga, eu vi isso e aprendi isso porque eu vi fulano fazendo. A linha do tempo é uma loucura, mas você que está em casa, pode colocar o seguinte, coloque bandas de pífanos em Caruaru. Aí você faz uma pesquisa antes de 2012 e depois de 2012. Alguma coisa aconteceu. Alguém fez alguma coisa, não foi mágica não. Alguma coisa aconteceu para existir uma virada de chave e começar a aparecer tocadores de pífanos em todos os lugares. Sim. Não foi porque o governo ou alguém achou interessante começar a colocar tocador. Não foi, não. Não, isso não partiu de prefeitura, de governo, de presença, de nada. Isso não partiu de lugar nenhum. Isso partiu de vocês. Né? Eu ia chegar justamente aí, mas você tocou nesse assunto. É doloroso a gente poder falar dessa forma também, sabe? Mas ainda bem que é gratificante, porque não foi preciso pedir apoio a ninguém. Foi, como você falou, antes de 2012 e após 2012, né? E realmente mudou muita coisa. O cenário musical da nossa cidade mudou muito. Mas antes de tocar esse assunto aí, uma das coisas que eu sempre via muito, Anderson, as pessoas, elas... Eu acredito que acontece em muitos lugares, mas Caruaru parece que é recorde. Eles nunca olham para o profissional daqui. O músico não olha para o músico daqui para admirar. O engenheiro não olha para o engenheiro daqui para admirar. Ele sempre vai buscar o de fora. Enquanto a maioria dos daqui é 10 mil vezes melhor que o de fora. Por que eu falo nisso? Existe um cara chamado Rio do Hora, que é todos os anos homenageado, tem um palco aqui. Eu acredito que seja aqui no Bom Jesus, né? Sim. Rio do Hora nunca veio aqui. Como é que tu é homenageado numa cidade? E a cidade nunca te chama para tu conhecer o teu palco. Tu saísse daqui a 50 anos, né? E faz uma homenagem a tu e não chama o dono que está em vida, graças a Deus ainda em vida. Né? Mas assim, veja, houve um ano, eu acredito que quando foi lançado o palco Rio do Hora, que teve uma apresentação do Quinteto Rio do Hora. O Quinteto veio, o Rio não. Não sei o que aconteceu, não sei se o Quinteto Rio do Hora era um quinteto composto pelo Rio do Hora e pela família, ou se foi alguma homenagem, alguma coisa que foi feita, mas houve essa iniciativa. Eu só não sei quem era o Quinteto Rio do Hora, digamos assim. Vou procurar saber e te falo. Pronto, até interessante porque as pessoas também podem ficar sabendo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, veja só. No ano de 2011 eu comecei um trabalho aqui em Caruaru, que era um espaço chamado Épica. Épica era a Escola de Pífanos de Caruaru. E esse trabalho começou onde é a Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras,
Quem me acolheu lá foi um cidadão que faleceu, que era um dos fundadores da academia, que era o Dr. Leite. Sim, eu Doutor ouvi falar, eu ouvi Dr. falar. Emanuel Leite. E Dr. Emanuel Leite, ele me cedeu o quintal da Academia de Letras para eu desenvolver esse projeto. E eu fui. Só que paralelo a isso, Hermes, acontece o seguinte, eu passei 3 anos tocando de graça todos os sábados dentro da feira de Caruaru para poder mostrar novamente os pífanos. Então eu tava lá falando, blá, 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 o pífano, Caruaru, não sei o que lá. Então eu ensaiava e o projeto era ensaio na feira. E aí eu passei 3 anos, cara, fazendo isso de graça aqui dentro da cidade de Caruaru, sabe? E isso, o pessoal, isso não é falado. Eu passei 3 anos de graça rodando as feiras do estado de Pernambuco, rodando as feiras com os pífanos. Só que era um camarada novo, que tinha uma expertise no pífano que não era comum. Então eu trouxe um outro modo de tocar o pífano que chamou a atenção Um de outro várias olhar. pessoas. Então eu tocava no sábado, na feira de Caruaru, lá no Parque 18 de Maio, e no domingo eu ia de manhã para a Feira do Salgado. E eu chegava lá. E como era que eu fazia isso? Ia com a banda a qual eu passei a integrar a partir do Tocando Pífanos, que era a Sim. banda de Pífanos é do Estado. A gente chegava lá, colocava uma banquinha. Nessa banquinha eu comprava os chaveiros ali por trás da Câmara de Vereadores de Caruaru, na São Sim, sim. Sebastião. Ali, comprava chaveiros ali, que vende lá, lá na esquina, em Dona Terezinha, vende lá os chaveiros que em quantidade. Então eu comprava o chaveiro em quantidade e botava uma coisinha aqui, uma peteca, um mané gostoso, não sei o que lá, e botava para vender enquanto a gente tocava. O dinheiro arrecadado, que a gente pegava, à época, eu tomava umas coisinhas, eu gostava de beber, quando terminava a feira a gente já ia direto para tomar uma, isso era normal, natural. A época foi maravilhoso, eu estava com 26 anos de idade, 27 anos de idade, foi uma coisa maravilhosa, isso foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz, agradeço a Deus por ter vivido esse momento na época que ele foi vivido. E aí o que é que acontece? Quando essa transição acontece, foram 3 anos tocando no meio da feira de graça com os pífanos. Saía da feira de Caruaru, compadre, eu subia tocando pelo meio da rua, rodava o centro da cidade e entrava para dentro da Academia de Letras e lá atrás eu ia dar aula de pífano de graça. E eu passei esse tempo fazendo isso. E nesse momento aconteceu de tocadores de pífano que hoje estão na cidade, dos quais eu não vou citar nomes, porque tem deles que dizem que nem nunca estudou comigo. Entendo. Eu entendo, isso que é isso. Que nunca teve nem passagem pelo ambiente e que... Agora o interessante é que eles estão todos nas fotos das aulas. As atas das aulas estão lá, com o nome deles e delas. Não foi só menino, foi menino, foi menina. Foi tudo. Foi uma geração que nasceu de tocadores e tocadoras de pífano que saíram de um ambiente chamado Casa do Pife de Caruaru. No ano 2014, não, Ano de Copa. 2013, 2014, aconteceu um evento em Caruaru chamado Juntos por Pernambuco, que aconteceu no auditório lá aonde acontece a Missa da Graça, lá na Sim, sim, Fafica. sim. Lá em cima. E quem estava lá era o governador Eduardo Campos. E teve uma ação cultural, eu juntei meio mundo de fazedor de cultura da cidade, eu digo, meu irmão, vamos para lá e vamos garantir a estação ferroviária para acontecer de fato a ocupação. Dentro da estação ferroviária já estava Mestre Seba, estava o pessoal do Boi. E nessa loucura toda eu digo, oxe, eu vou ficar ali também, pô, vamos entrar ali, vamos acontecer. E aí quando acontece lá, o governador tá lá, eu pego o prefeito, dou um enquadro nele, que eu fui escolhido para falar, e dou um enquadro nele na frente do governador, e eles garantiram que a gente ia permanecer dentro da estação ferroviária, naquelas casinhas de madeira. Tinha os bares, tinha Seba que trabalhava na esquina. Exatamente. E a gente ficou ali. Ficasse quase vizinho a Seba ali, que me recordo. De dentro das casinhas de madeiras começou a nascer um movimento cultural na cidade de Caruaru, dentro do polo da Estação Cultural de Caruaru. Anteriormente, veja, como eu não gosto de apagar a história, anteriormente existia um movimento artístico, cultural voltado para a cultura de rua, que foi incentivado e foi uma luta grande de Nino do Rap. Sim. Que o pessoal andava de skate por ali.
que era um movimento chamado Ocupa Estação. E não tiro mérito, de maneira alguma. E outra coisa, eu segurei o nome, Ocupa Estação, e a gente fez várias manifestações. Inclusive para ter a ocupação lá. Lá dentro da estação ferroviária. Eu fiz a abertura da Casa do Pífano. No dia da abertura da Casa do Pífano, veio todas as bandas de pífano de Caruaru que a gente conseguiu trazer. Veio músicos, veio inclusive bandas de outro país, veio para cá. Veio o mestre do Barro do Alto do Moura, veio para Caruaru. Foi um evento. Foi um evento mesmo. E chegou aqui e aconteceu uma coisa maravilhosa também. Durante esse decorrer, aconteceu uma homenagem e eu tive como promover o encontro de João Biano, da banda de pífano de Caruaru, com Severino Vitalino. Nesse dia, tem tudo registrado, tem todas as fotos, tem tudo direitinho. Nesse dia, eu achei a coisa mais linda do mundo, maravilhosa. Eu digo, rapaz, eu só vou sossegar quando um dia eu tocar com a banda de pífano de Caruaru. Só que a banda de pífano de Caruaru, os componentes integrantes da banda de pífano de Caruaru, desde a década de 70, que moravam todos na cidade de São Paulo. Então, houve uma ocasião em que eles vieram a Caruaru para o lançamento de um álbum que, através do selo Trama, e eles fizeram uma apresentação artística aqui em Caruaru e tal, e não sei o que lá, e voltaram para São Paulo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei minha mãe. Minha mãe fez um empréstimo. E eu banquei do meu bolso a volta da banda de pífano de Caruaru para aqui, para Caruaru. Caramba, velho. Quem me ajudou foi um camarada chamado Ernesto Odon. À época ele tinha uma gráfica chamada Plena Comunicação Visual. Hoje é Odon Gráfico. Um camarada que eu tenho o maior carinho por ele. E ele fez essa movimentação comigo e a gente trouxe de volta. E eu trouxe Sebastião Biano e João Biano da banda de pífano de Caruaru para cá, para Caruaru. Fui até a faculdade de Direito, falei com o professor Paulo Muniz, um entusiasta da cultura e uma pessoa que tem um profundo respeito por ele. À época ele disse que garantiria as diárias e as hospedagens dele no Grande Hotel. E assim foi feito. Paguei as passagens, o translado e a A6, através do professor Paulo Muniz, fez uma parceria com o Grande Hotel, e Sebastião Biano, da banda de pífano de Caruaru, retorna para Caruaru. Depois, muitos e muitos anos. Exatamente. Aconteceu um episódio muito interessante. À época, eu levei Sebastião Biano até a Fundação de Cultura de Caruaru. Cheguei lá, fiz a maior alegria. Sebastião Biano aqui e tal, não sei o que lá. Sebastião Biano é o papa da música tradicional. Era, né? Nos deixou com 102 anos de idade. Ele chegou lá, eu cheguei na Fundação de Cultura com ele, rodei os 4 cantos, meu amigo. Ninguém sabia quem era ele. Eu fiquei morto de vergonha. Eu imagino. Morto de vergonha. Sebastião Biano, líder da banda de pífanos de Caruaru. Ninguém dentro da Fundação de Cultura sabia quem era ele. Ninguém. Fiz o maior buruçu do mundo. Quando eu desço as escadas, chamam de volta, fizeram uma festa. Enfim. Acontece isso. Só vai no buruçu, né, Anderson? Exatamente. Criei um evento chamado Fuá do Zé, para comemorar o aniversário da banda de pífanos Zé do Estado. E botei Sebastião Biano dentro. Fui na casa de uma amiga minha, lá na Coab, era a Casa Mágica, o nome dela é Ana Dulce. Sim. Fui até a casa de Ana Dulce, pedi a ela o espaço para fazer o evento. Ela disse, tá cedido. Botei a banda de pífanos Zé do Estado junto com o Sebastião Biano e João Biano. Dentro do lugar, e a gente fez o evento. Realizei o sonho da minha vida, toquei com um cara, a lenda viva do pífano, velho. O cara que a gente escuta o pífano dele em todo canto do mundo. Quando você escutar... Foi ele que gravou. Em 1972, lá a briga do cachorro com a onça. E ele era a maior fonte de inspiração, e de todo tocador de pífano. Ele e o irmão Benedito Biano, que faleceu. Isso aconteceu. Quando isso acontece, eu vou até a Câmara de Vereadores. Eu digo, vou aproveitar agora. Eu, inocente, não sabia como era os trâmites. Cheguei lá, procurei o presidente da casa. Leonardo Chaves era o presidente da Câmara. E ele me atendeu de prontidão. Eu digo, o homem tá com 98 anos de idade. Banda de pífano de Caruaru. Quem levou o nome dessa cidade nas costas? Não tá na hora dele ser cidadão de Caruaru, não. Na hora, né, velho? Ele nasceu em Alagoas.
com 98 anos de idade. Ele não tinha recebido o título de cidadão de Caruaru ainda. Deu certo? Deu certo. Graças Só a que o que eu Deus. não sabia era que não Quem é tem de um que. dia pro outro. Ia ter que passar nas comissões, não sei o que lá, e ele ia ter que voltar para receber o título de cidadão. Tu tá entendendo? Ele não ia ter que vir receber. E paralelo a isso, eu solicitei outra coisa. À época, junto com o título de cidadão, eu solicitei que fosse criado em Caruaru o mausoléu da família Biano. Porque eu viajei para alguns lugares fora do Brasil e tem túmulos, velho, que a galera vai visitar em cemitérios tradicionais na Europa. Tem. Não é isso? Então eu digo, rapaz, se isso acontece aqui em Caruaru, aí eu consegui uma parceria com um camarada chamado Valmor Schmoller, da funerária Pax, que estava construindo um cemitério em Caruaru. Que infelizmente o Valmor nos deixou. Mas, rapaz. Mas vê só, vamos lá. E aí esse mausoléu não foi construído ainda, mas eu acredito que vai ser construído em algum momento. Por quê? Porque os restos mortais dessas pessoas, não sei a concepção não sei como é que funciona a cabeça do pessoal, mas eu acredito que existiria a possibilidade de ter um ambiente de visitação na cidade de Caruaru para conhecer os lugares e esses lugares se tornassem o que eles de fato são. Sim. O repouso dos responsáveis pelo maior marketing institucional que dá vida à cidade de Caruaru, a cultura desse lugar. O mausoléu onde está localizada a cova do mestre Vitalino, era para aquilo ser outro universo. Enfim, mas isso aí já é outra conversa. Aí vamos lá, a gente tá dentro do Sebastião Biano. Ele recebe isso. Aí eles voltam para São Paulo. E como era que ia acontecer para poder esse camarada voltar para receber esse título? Receber. Minha mãe de novo. Mãe. De novo. E eu acho interessante porque todo mundo esqueceu disso. Aproveitei esse momento aqui para deixar registrado para o pessoal lembrar Um corte que maravilhoso. houve Né? uma história dentro da cidade de Caruaru que foi proporcionada pela vontade, pela força de vontade, pelo querer, pela paixão de um caruaruense que lançou mão dos recursos próprios para trazer de volta a essa cidade uma instituição que não mais pisava aqui. Eles vieram em uma ocasião específica, mas desenvolver um projeto específico fazia quase 4 décadas. Caramba, sem pisar aqui. Saca? E aí o que é que isso acontece? O pessoal esqueceu que Anderson fez isso. E, para além disso, novamente Anderson vem e chama. Só que dessa vez vem João, Sebastião e Gilberto. Biano, lógico. E tem que vir. João Sebastião e Gilberto Biano. E um que veio com recursos próprios chamado Zé Biano, que é o tocador de pratos da banda de pífano de Caruaru. Meu irmão, você sabe o que é você olhar os caras? Que você olha assim, a estrutura da música popular brasileira foi direcionada em determinado momento pela cabeça desses caras. Imagina. E você olhar assim, e aí ele já não fica mais no Grande Hotel, ele fica na casa de Ernesto. Ficou lá na casa do cara, pô. Na casa da irmã dele, também aqui. Então o laço ficou mais fortemente. Verdade. E eu digo, o que é que eu vou justificar para pedir apoio a alguém? Vou criar um evento. Criei um evento chamado Encontro de Mestres. Primeiro encontro de mestre de Caruaru. E o que era que eu queria com isso? Eu queria oficializar o pedido que tinha sido feito pela produtora Página 21, que era o reconhecimento do pífano como patrimônio material dentro do estado de Pernambuco, que estava em tramitação. Eu liguei para a Secretaria de Cultura do estado de Pernambuco, foi uma burocracia da gota serena, foi para frente, foi para trás, foi não sei o que, tal e tal e tal e tal e tal e tal. Quando eu olhei, meu amigo, eu estava na frente da casa do pífano, um palco montado, o secretário de Cultura interino aceitando o pífano como patrimônio cultural do estado de Pernambuco. Tudo registrado, tá lá no site da Fundarp, e o povo esqueceu disso. Esqueceram que Anderson fez isso. Não sozinho. Vem um processo acontecendo. Mas se não tivesse tido o acontecimento, não tinha acontecido. Alguém tem que ir atrás. E tu sabe o que foi que Anderson fez? Quem levou a banda de pífano de Caruaru para gravar o disco em 1972 lá em São Paulo foi um camarada chamado Anastácio Rodrigues,
que foi um prefeito na cidade de Caruaru que ficou conhecido como o amigo da cultura. Sim. Ele foi quem mais impulsionou de forma objetiva a cultura na cidade de Caruaru. Inclusive, um dos equipamentos culturais que ele criou dentro da cidade de Caruaru, em algum momento a gente vai ver ruir, que é a Casa de Cultura José Condé. Lá na feira, foi Anastácio Rodrigues quem fez aquilo ali. Enfim, vem a banda de Pífanos pra cá. Quando a banda de Pífanos chega aqui, meu irmão, de Caruaru, eu recebo um telefonema do filho do professor Paulo Muniz e ele diz o seguinte, Helder Lopes, o nome dele. Sim. Ele disse, meu irmão, você deixaria eu acompanhar o pessoal na chegada dele pra gente ter um registro, Anderson, desse momento, vai ser bacana. Eu digo, claro, meu irmão. E eu fui para Recife receber Sebastião Biano, João Biano e o pessoal chegando no aeroporto. Aquela cena ali, né? Ele com mais de 95 anos de idade, ele vem na cadeirinha de roda, né? Quando desce no coisa e tal. E aí quando vem, Helder vem, ele e um amigo dele, filmando a coisa linda e tal, não sei o quê. E começa a desenvolver um trabalho de audiovisual. E aquilo ali, eu vou ficando muito feliz com aquilo. Rapaz, tem esse registro, velho. Veja só, Eu quero deixa eu te assistir. falar. E aí ele já veio para receber o título de cidadão de Caruaru. Só que o que foi que eu aproveitei? Além dessa estrutura do acolhimento do pedido enquanto patrimônio imaterial aqui no estado de Pernambuco, que tinha sido um pedido feito pela própria empresa Página 21 lá de Recife, que a gente só bateu em cima para reforçar, e quanto mais reforço se dá, mais algo é tocado e sensibiliza mais o poder público. Sim, com certeza. Quando isso acontece, meu amigo, e paralelo isso, essa filmagem do pessoal, e não sei o quê, as coisas vão acontecendo, e vai para frente, e vai para trás. Recebo um telefonema de uma produtora de Recife, de uma equipe de produção que tinha um desejo de fazer um trabalho com Sebastião Biano junto com um artista contemporâneo que era um exímio arranjador, e seria um trabalho que ia filmar eles tocando a música tradicional com jazz. Sim. E eu faça a ponte. A produtora do trabalho esqueceu que Anderson foi quem fez isso também. Tô deixando bem registradozinho aqui, bem picotadozinho. Que eu quero agora relembrar as pessoas o que Anderson também, como ele contribuiu para a cidade de Caruaru. E aí, quando isso acontece, meu amiguinho, eu digo, tem que ter algum acontecimento histórico para poder marcar esse encontro de mestres aqui em Caruaru. O que é que vai acontecer? Tive contato com um jornalista e escritor chamado Fernandinho Neto. Ele estava escrevendo a biografia de Anastácio Rodrigues. Eita. Estava com contato direto com o Anastácio. Eu pedi a ele acatou. O encontro de Anastácio Rodrigues com Sebastião Biano, dentro da casa do PIF de Caruaru. O amigo da cultura. Depois dos 40 anos, o cara que financiou o primeiro disco com intenção de venda, o primeiro fonograma gravado com pífano na história do Brasil, com a intenção de entrar para o mercado da música, é esse disco da banda de Pífano de Caruaru. Anteriormente, foi gravado nos estúdios da Rádio MEC, a banda do mestre Vitalino, mas com intenção de pesquisa, que ficou conhecido como um primeiro documento sonoro do folclore brasileiro. Sim. É um discozinho azul pequenininho, assim, um compacto, com o mestre Vitalino. Mas com intenção de venda foi esse que recebeu a assinatura atrás, enquanto o camarada que fez o texto de apresentação de Luiz Queiroga, e quem produziu o disco foi Onildo Almeida. Seu Onildo. Ai, exatamente. Que massa, rapaz. Veja só. História linda, bicho, tá me contando aqui, meu irmão. Eu tô parado aqui, tu tá falando, porque eu tenho, desculpa, vou interromper. Vai. É tu falando que dá o tempo da água. É tu falando e parece que eu vou criando o meu próprio filme aqui, ó. Sabe, de tudo que tá falando aqui, o meu próprio filme aqui, mais tarde, em casa, eu vou assistir o filme que eu rebobinei aqui, velho. É impressionante. É onde você, até antes de assistir, eu consigo rebobinar o que foi feito e eu saio viajando nessa história, velho. Pois é, exatamente. Imagino você. Agora imagine essa história toda que eu tô lhe contando tendo sido silenciada. Porque isso foi silenciado na cidade de Caruaru. Isso não foi falado. Porque existia um medo ou algum tipo de estrutura em torno da figura do Anderson, do PIF, que as pessoas queriam, de alguma forma, ofuscar para que isso não fosse dito. Mas agora vai ser dito em todo lugar. Porque, primeiro, eu não dependo mais de ninguém para fazer nada. Segundo, agora eu não estou tão imerso dentro do universo
que abrange a produção cultural e artística. Meu campo agora de visão e de trabalho vai para outros universos, não só dentro desse. Então agora eu estou pronto e posso falar tranquilamente, abertamente, e eu tenho prova de tudo que eu falo, que é o melhor. Inclusive tem quando aparece aquelas lembranças do Facebook, eu acho Aham. maravilhoso. Aquilo é bom, né? Aquela É bom. lembrança, né? Ô, Anderson, tu não acha assim, acredito que deve concordar comigo, mas muita coisa em Caruaru, eu falo de Caruaru porque eu tô em Caruaru. Claro. Muita coisa em Caruaru é abafada, sabe? Porque tem que ter uma visibilidade de que alguém que esteja no poder, resignado a tal coisa, a tal secretaria, que tenha que ter uma certa visibilidade se tiver feito algo. Se for uma pessoa que não precisou, que eu falei lá no início, foi uma pessoa que não precisou de, de nada de poder público, que fez sozinho, não tem visibilidade. Parece que faz questão de apagar, de botar uma pá de terra em cima do que as pessoas que procuram fazer sozinhas, sem a necessidade de procurar fundação, prefeitura, vereador, nada. Já percebeu isso? Olha, eu vou te falar uma coisa. No ano de 2018, aconteceu um rompimento estratégico que delimitou a linha do tempo da produção artística entre Anderson e as instituições que são as bandas de pífano de Caruaru de uma forma muito objetiva. E isso foi arquitetado de uma forma muito, muito clara, e hoje, com maturidade, eu percebo, entendo e sei que isso aconteceu de uma forma arquitetada e que, infelizmente, é, foi um momento que foi necessário ser vivido. Mas, para concluir o raciocínio lá da questão do pífano, o pífano ele se institui como patrimônio aqui no estado de Pernambuco. Chega o pessoal, não manda nada para mim, quem manda para mim é a Fundarp. Mas os grupos não mandam nada para mim, não diz nada, não avisa a casa do PIF, eu chego lá, quem mandou algum material para mim foi o próprio Conselho do Patrimônio Estadual de Pernambuco, mas o pessoal que estava em torno nunca me comunicaram nada, porque eu nem sabia que quando se deu a entrada nesse procedimento e que foi acatado, a partir dali, a casa do PIF de Caruaru também entra como parte autora. E aí eu não sabia, porque diziam que ia entregar um documento a mim, mas eu só soube muito tempo depois, através do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado de Pernambuco. Mas beleza, isso acontece. Quando um tempo depois, lembra que o amigo Helder, ele ficou filmando tudo que acontecia, Sim, sim. inclusive os passos do Sebastião, o dia da entrega da medalha. Seu Sebastião foi para dentro da casa do Pífano e parte das coisas que foi filmada foi lá dentro da casa do Pífano, ele falando. Era um filme. Ah, cara, que massa. O nome do filme é Pipoca Moderna. Que massa, bicho. E a época eu fiquei triste, porque eu não entendia. Porque poderia... Poxa, dizia, Anderson, a gente tá fazendo um filme. E tá tudo certo. Que tem que fazer mesmo. Sabe? Ah, Tem que ser feito, eu cara. imaginei que Tem que ser você já estava feito, tu tá ciente entendendo? disso. Não, Eu imaginei. tem que ser feito, velho. Tem que ser registrado. Tem que estar. Mas lá no finalzinho do filme, tem aquele negócio que vai subindo com a letra do cara? Agradecimento à Casa do Pif de Caruaru. Acabou, velho. Já bastava. Não precisava mais nada, não precisava de nada. Era somente para constar que a Casa do Pif de Caruaru fez uma movimentação e a partir dessa movimentação aconteceu isso. Houve a gravação do DVD. O projeto deu certo da banda de Pífano de Caruaru com o músico. Do E jazz. gravaram, deu certo. Foi a coisa mais linda do mundo. E teve uma apresentação na zona rural de Caruaru. Anderson não estava em Caruaru, estava em Belo Jardim, morando lá, estudando. O que era que acontecia? Anderson, vai ter a gravação, vai ser assim, assado. Tu queres ir assistir? Eu só soube o que aconteceu 2 meses depois. Ah, rapaz. Tu tá entendendo a Tô quantidade entendendo. de coisas acontecendo ao mesmo tempo? Beleza. Quando teve a entrega do título de cidadão de Sebastião Biano, eu rodei Caruaru todinho com Sebastião Biano dentro do carro para entregar os convites. De todos os convites que eu entreguei, com o mestre Sebastião Biano dentro do carro, aos discípulos e aos que se dizem admiradores e idolatram ele. Eu entreguei uns 50 convites.
a essas pessoas. Quantas foram assistir ele recebendo o título? Não foi 15. Foi não. Foi, gente. Foi. Os admiradores. Os admiradores, os tocadores, os discípulos. Se os discípulos não vão, Não, imagine os que não são. não foram. E aqui em Caruaru eu vou lhe dizer uma coisa. Tá acontecendo um processo muito engraçado desde que eu entrei na música, pelo menos que eu acho. É muito artista para pouco público. É muito cacique para pouco índio, rapaz. É artista demais para pouco público. E aí o que é que acontece? Foi o filme. Dentro desse processo a gente participou da gravação de outro filme. Um filme que veio o pessoal lá do Rio de Janeiro, a coisa mais linda do mundo, o professor Carlos Malta, que é um entusiasta do pífano, que leva o pífano para todo lugar do mundo. Ele tem um projeto chamado Pífano Moderno, a coisa mais linda do mundo. Um camarada que é um apaixonado pela cultura do pífano. Veio para cá, gravou com o pífano no Brasil todo. Eu tô junto com a banda Zé do Estado no filme, tá Edmilson do pífano, tá João do pífano, tá, enfim, a coisa mais linda do mundo. Dentro desse processo. E dentro da feira eu tô lá. E aí eu converso com um amigo meu. E ele diz a mim, Anderson, tá faltando acontecer algum choque aí, dentro do pífano, porque tu é um cara muito contemporâneo. Tu é um cara que tem muita facilidade de transitar por entre diversos ritmos e gêneros e tal. Eu vim a minha escola foi uma orquestra, pô. Então eu tocava de Charlie Parker tocava a Adilson Ramos, tocava de Elvis Presley, a Capiba, pô. A minha formação foi essa. E dentro de casa, meu pai não sabia ler. Meu pai sabia o que era digamos assim, foi dizer a história, um ó porque bebia numa xícara. Mas meu pai ouvia a Orquestra Hanna-Barbera, meu amigo. Meu pai ouvia Altemar Dutra e Nelson Gonçalves e tá ali uma orquestra tocando junto. Tu tá entendendo? Meu pai escutava as gravações, minha mãe escutava Carmen Silva, minha mãe escutava Clara Nunes, minha avó escutava os cantadores e ela cantava ladainha de tocador de coco da lavadeira do Rio, cara. Não tinha como ter nascido ter vindo outro Anderson meu aí, irmão, brother, meu irmão tinha um conhecimento e ele ouvia muita música da história. Meu irmão ia de Madonna a Kraftwerk. Então ele ia do pop à música eletrônica, velho. Então eu ia da música eletrônica os tocadores de coco. Era um sarapatel grande dentro da cabeça do cara, e o cara com 9, 10 anos de idade dentro de casa. E quando eu não tava nisso, que eu saía da escola, meu irmão me levava pro teatro. E lá no teatro o pessoal tava ouvindo outras coisas que não eram convencional. Então lá no teatro eu tava lá conversando com o pessoal, tinha um doidão lá que tava escutando death metal. E eu ficava com medo dele, mas tava ouvindo. Tu tá entendendo? Tava ouvindo Ozzy Osbourne, os caras estavam escutando um negócio. Fazia medo mesmo. Eu com medo, mas tava ouvindo. E depois saía de lá, quando eu chegava aqui, tava minha avó cantando Meu Moço, por caridade, pelo santo amor, do outro lado da casa, tu tá entendendo? E quando eu saía disso, que eu ia pra banda Novel Terp e escutar dobrado sinfônico, meu irmão. E tocar, eu tocava dobrado sinfônico, eu tocava peças, a gente tocava o Guarani de Carlos Gomes, a gente tocava o Juramento de Esposa, a gente tocava o Poeta Camponês, a gente tocava Amores Clandestinos, a gente tocava peças, tocava dobrados militares também, mas enfim, tudo isso faz parte da formação das referências. Então, novamente, eu volto para os símbolos. O que é que acontece, brother? Nessa movimentação toda, esse camarada chega para mim e diz, Anderson, tá faltando tu aí, velho. Cadê tu, meu irmão? Por que tu tá tocando e tá a banda de pífano, a gente tá vendo isso, tu tem que fazer alguma coisa. O que foi que eu fiz? Eu digo, eu vou montar um espetáculo, o nome do espetáculo vai ser Mutação. Quase enlouqueço a cabeça do pessoal do Zé do Estado, porque eu botei saxofone, botei trompete, botei trombone, botei guitarra, montou um arranjo e as músicas das bandas de pífano a gente deu outro corpo e estruturou com a base rítmica da banda de pífano, mas só que a banda que tava por trás tava tocando outra coisa diferente, tava tocando funk, tava tocando jazz, tava tocando outra história. Quando isso acontece, meu irmão, um colunista de música bota, foi maravilhoso que ele colocou uma coluna dizendo bandas de pífano em Caruaru, não sei o que lá, acontece isso, acontece aquilo, inovação ou destruição da cultura. Oxente. Foi. E aí, meu irmão, eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso, e aí teve outros colegas que disseram, meu irmão, aproveite.
começa agora endoide. Eu digo, pronto, agora eu vou endoidar. Aí comprei um microfone facial, Recordo-me dessa saca? época aí. Foi o que eu fiz, liguei meu microfone nos pedais, e quando eu tocava pífano, parecia que tinha 50 pífanos tocando ao mesmo tempo. Botei delay, botei distorção, botei uma pedaleira de guitarra ligada no meu microfone, e comecei a tocar pífano. E Triângulo com pedal. quando eu abri os olhos, meu irmão, eu tava no dia 22 de setembro, abrindo a noite do Rock in Rio. Eu ia chegar e você pulou essa fase aí. Mas pra você ver, né? Tantas e tantas coisas. Tantas e tantas coisas fez com que você realizasse sonhos, sabe? Porque assim, eu acredito que o trabalho, se você ter chegado no Rock in Rio para abrir uma noite no Rock in Rio, é o fim de um monte de coisa que tu fez ali. E de pedrada, viu? Entendeu? Nas Eu ia falar costas. agora, vê. Nem, às vezes até a gente acha que, poxa, tô fazendo certo. Às vezes não é, mas na maioria das vezes é. É aquilo que a gente acredita. E você ter conseguido levar, você, ou todo mundo ali, né? Obviamente, nenhum não está só. Mas vocês terem estado ali, no Rock in Rio, no palco principal do Carnaval de Recife. Cara, você estava vendendo chaveiro, Dentro da feira de Caruaru. entendeu? Então você fez todo um movimento com a galera. Você fez a galera até que estudou com você falar que não estudou. Mas você também tem a galera que estudou e disse que estudou. Tem. Tem a galera que foi queimar pifo contigo, não tem? Tem. Entendeu? Então, agradecendo essas duas partes aí, a gente tem que agradecer até pelo ruim, né? Exatamente. Fez com que você chegasse ali, velho. E outra coisa também Hermes, vê só. A gente abriu São João do Caruaru. E diga-se de passagem, houve uma comunicação e houve recentemente, muita gente mandou mensagem. Rapaz, eu recebi pelo menos umas 30 ou mais mensagens do pessoal perguntando o que eu tinha achado sobre a questão de não ter público na abertura de São João e tal. E aí eu digo, meu irmão, isso é questão de pertencimento. O que é que está acontecendo? Não é questão de colocar. O horário que colocar vai ter problema, porque o pessoal vai estar ali, e se for de 23 de junho, de 10 horas da noite, quando começar o povo vira as costas sai. Porque o povo não se reconhece. Mas Desculpa, qual foi o ano que vocês abriram? Foi 2015, 2015. 2015. Eu vou colocar aqui a foto de vocês. Posso colocar? Pode colocar. Pronto. Coloca, Nicolas, essa foto. Que esse foi 2015, vocês... 2015. Aí. Conta um pouco desse dia, cara. Vocês abriram isso aí, esse público todinho tava lá. Pronto, eu vou te falar o que aconteceu. Existia uma carência, que era como era que a cultura popular poderia, de alguma forma, dialogar com São João do Caruaru novamente. E aí, isso foi a pergunta que eu fiz para começar uma pesquisa. Porque, veja, o que é que causa esse estranhamento em Anderson? Porque Anderson é um tocador de pífano, um músico, mas Anderson é um pesquisador que vive dentro da academia produzindo ciência, velho. Sim. Em torno da cultura popular. Então, o que é que está acontecendo? Como é que a gente pode... Vamos fazer um espetáculo. E vamos trocar uma ideia para ver como é que a gente abre São João do Caruaru. E eu olho para o mestre da banda de pífano, Zé Gago, e digo, Zé Gago, a gente vai abrir o São João do Caruaru. Foi uma risadagem tão grande, meu irmão. Os caras riram e diziam, esse bicho é doido e não sei o que lá. Eu digo que tem uma outra coisa. Vai ser virada de chave. A gente vai subir no palco de São João do Caruaru e a gente vai levar de boi ao povo de terreiro. A gente vai botar o povo de terreiro. Lá dentro. O pessoal vestido com orixá. A gente vai botar o povo... Foi lindo o espetáculo. A gente vai colocar tudo em cima do palco da abertura de São João do Caruaru. E eu levo a proposta, quando eu levo a proposta, a então presidente da Fundação de Cultura achou uma coisa maravilhosa. E eu registrei o momento. Sabe por quê? Eu registrei. Eu disse, eu posso tirar uma foto da senhora? Era Lúcia. Lúcia faleceu. Foi, eu me recordo. Na Covid ela faleceu. Eu disse, eu posso tirar uma foto desse momento de você com o mestre Zé Gago aqui, nesse momento agora, porque isso é um ato político meu. Ela disse, o que é que tá acontecendo? Eu digo, é a primeira vez na história da cidade que um tocador de pífano tá subindo aqui para dizer o que quer fazer na abertura de São João do Caruaru. Caramba. E registrou, né? Registrei.
Da mesma forma que eu registrei quando eu estava em Bezerros com a banda de Pífano Zé do Estado, que o governador Eduardo Campos passou, na hora que ele passou, na hora que ele ia passando, eu comecei a tocar o hino de Pernambuco olhando pra cara dele. Ele parou. Parou e ficou diante de mim. E eu continuei tocando o hino de Pernambuco e ele ficou parado, à época. Parou, olhando pra mim assim, colocou a mão no peito e ficou lá. Olhando pra mim, tocando. E quando eu tava tocando, na minha cabeça, enquanto eu tava tocando o hino, eu tava pensando, o que é que eu vou dizer a esse cara? Pra ele não esquecer mais nunca de mim, velho. Eu tenho que dizer alguma coisa a esse cara. E eu tocando. Tantaração do Brasil. Aí repeti. Eu digo, eu vou repetir pra eu pensar o que é que eu vou dizer. Aí acendeu na minha cabeça assim. Tuf! Aí eu parei a música. Terminei. Quando terminei, ele baixou a cabeça. Quando ele baixou a cabeça, eu me dirigi até o ouvido dele. Eu disse, vou fazer uma foto agora. Eu só podia continuar desse jeito. Ele disse, pode. Por quê? Eu disse, porque depois que Lampião morreu, essa é a primeira vez na história que um governador baixa a cabeça pra um cangaceiro. Primeira vez que um governador baixa a cabeça pra um cangaceiro em Pernambuco. Eu disse, aí ele não esqueceu, não. Nunca mais. Como é que esqueceu um negócio desse? Nunca mais. E aí teve Cultura Livre nas feiras, a gente começou, entrou aqui, entrou ali, o Zé do Estado entrou aqui, entrou ali, não sei o que lá, começou a fazer um trabalho. Porém, a valorização financeira dentro do ambiente da cultura popular é uma coisa impensável de se discutir. Porque se você entra nos editais de fomentar a cultura e você tem uma banda com 4 componentes, você vai lançar um CD, você se inscreve lá, você tem 120 mil reais para gravar um disco. Mas se você tem um grupo cultural com 4 componentes, é um grupo cultural, só tem 40. Eu não entendo, porque são 4 componentes num canto, 4 componentes no outro. São 6 num canto, tem uma banda com 6, tem uma banda de pífano com 6. Se é cultura popular, o teto é aqui. Se é música, mas não é cultura popular, o teto é aqui. É mais Isso alto. também já é outra discussão. E aí o que é que acontece? Quando toda essa história ela se desdobra, a gente abre o São João do Caruaru. A gente abre o Festival de Inverno de Garanhuns. E outra coisa, o Festival de Inverno de Garanhuns houve uma tática. Porque eu vou revelar o milagre, mas não vou revelar o santo. Sim. Um determinado dia, eu já vinha me inscrevendo, compadre, há 3 anos para o Festival de Inverno, só que eu me inscrevia para Praça Mestre Dominguinhos. Eu nunca me inscrevi para Polos. E não entrava. Não entrava. Há um produtor amigo meu, disse, como é que tu te inscreve? Eu disse, Banda de Pífano Zé do Estado. Ele disse, Banda de Pífano é o quê? Eu disse, é música. Ele fez, não, é cultura popular. Se inscreva no polo de cultura popular que entra. Eu disse, não, eu não vou diminuir não, cara. Eu vou aumentar. Ele disse, pois então, bote Anderson do Pif, Banda Zé do Estado. Eu botei, meu irmão, desse jeito. A gente habilitou. Tá e sabe o que foi que disseram por aí? Que eu tava me aproveitando da Banda Zé do Estado para me promover, botando o meu nome na frente para poder entrar nos lugares. Tu já pensasse? Só que o produtor disse a mim, quando ele disse isso é estratégia de direcionamento. Aí não tem a ver com você ou com a banda. Não. Aí você vai começar a instituir um lugar onde o Zé do Estado não vai ser mais uma banda de pífano, vai ser uma entidade musical artística do estado de Pernambuco. E aí eu comecei a tirar o nome Banda de Pífano em tudo que a gente ia colocar. Só aparecia o nome Zé do Estado. Foi por isso que o nome Zé do Estado saiu o nomezinho Banda de Pífano e só apareceu isso. Zé do Estado. Foi a partir desse momento. Eu me recordo dessa mutação aí. Entrou nesse mundo aí. E aí eu digo, pronto, entendi. Quando terminou isso, a gente foi chamado para abrir o Carnaval do Recife pelo Quinteto Violado. O Quinteto Violado a gente vai fazer um trabalho assim, assado, não sei o que e tal, e tal, e tal. E a gente gostaria que o Zé do Estado tivesse. Que maravilha. Geraldo Azevedo. Eu queria o Zé do Estado comigo no São João, assim, assado. A gente vai. Sem problema. Fulano de tal. Marcelo Genesi. Não sei quem, não sei quem. E o pessoal acha que esse povo viu as coisas acontecendo da casa deles. Ou de uma hora para outra, botaram os olhos aqui em Caruaru e perceberam que tinha uma banda de pífano aqui. Que conversa, meu irmão. Não. Foi muito trabalho. Foi trabalho duro, meu irmão. Eu trabalhei, o que eu trabalhava promovendo, eu era músico e tocava com a banda Zé do Estado, mas quando saía de lá,
eu trabalhava para uma empresa de audiovisual e eu tinha exclusividade, eu tinha obrigação de compor pelo menos 5 músicas todo dia. Já imaginasse? Para ir para lugares diferentes. Uma música instrumental para aquilo, uma para não sei para quê, uma para servir para isso, uma para não sei para. Teve uma época, em 2017, que eu passei 23 dias trancado dentro do Mosteiro de São Bento, compondo músicas para uma série de TV. E eu saía de lá para tocar nas sexta-feira com o Zé do Estado, na mercearia Ponta de Rua. E eles chegavam lá e tudo mais. E quando terminava lá, eu voltava para Garanhuns, para de manhã cedo. Quando a produção chegasse, eu tá lá na porta. Ninguém sabe disso, né? Eu morava no Monte do Bom Jesus. Quando a produção veio falar comigo, disse... Chegou lá em casa, viu minha casa pequenininha, pô. A minha casa todinha. No Monte do Bom Jesus, era isso aqui. A casa toda. E aí, quando o pessoal da produção chegou lá e disse, você mora aqui? Eu disse, moro. Ele disse, não vai ter condição de você compor e fazer música nesse ambiente, não. Oxente. Você vai ter que ir para outro ambiente. Vamos fazer o seguinte, procure uma casa que tenha um espaço que a gente possa montar um estúdiozinho para você e você ter tranquilidade para compor. Bicho, aquilo foi uma... Eu digo, meu irmão, tá começando a dar certo a minha vida. Nessa hora que vem alguns E starts, eu né? fui, velho, morar numa casinha melhor, lá na Nova Caruaru. E lá ele tinha um quartozinho, eles colocaram lá uma mesinha, um computador. Foi a primeira vez, eu nunca tinha visto nenhum computador Dell, nem Avel. Era tudo muito arcaico o meu material de produzir, porque eu não tinha condição. E aí os camaradas botaram o monitor, não sei o que e tal, e pá, e eu comecei a ter condição. Compraram um controlador. Eu disse, eu não quero um controlador, não, eu quero um Juno DI, porque tinha um negocinho Tem que as coisas. um sintetizadorzinho que dava pra eu brincar, eu também. Disse, eu quero isso assim e tudo mais, não sei o que lá. Disse, não tem problema, vá. Fui morar lá, fez um contrato, o pessoal da produtora ficou de pagar o meu aluguel durante o tempo todo, de 1 ano de aluguel. Meu irmão, endoidei. Eu saí com minha família, eu, minha esposa, minhas filhas, de uma casazinha pequenininha que eu nasci dentro dela, para um lugar que eu não, nem no meu sonho, naquele momento, eu imaginava que eu ia para um lugar daquele. E eu fui para um lugar daquele. E eu cheguei lá, fiquei encantado, não sei o que lá. Fiz um eventozinho para chamar o pessoal que tocava comigo e alguns amigos. Quando isso aconteceu, a primeira coisa que fizeram foi colocar na cabeça do pessoal que eu tocava com eles da banda, que obviamente que eu estava desvirtuando algum valor do grupo para poder estar ascendendo e eles não. E rolou esse pequeno. Cara, fizeram de um jeito que destruíram a amizade de uma forma que foi cruel. E toda aquela alegria e felicidade de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, ao mesmo tempo se transformou num peso tão grande, velho, que eu olhava para aquilo ali diante de mim acontecendo de bom e ao mesmo tempo tudo que eu tinha construído, aquela estrutura, eu comecei a ver desabar. E eu digo, meu irmão, cortaram o elo e a cultura popular vai ficar. Eu vou seguir, mas todo esse trabalho vai decair. Dito e feito. Analise direitinho, dentro de uma perspectiva objetiva. Olhe os grupos de cultura popular aqui da cidade de Caruaru e veja como hoje, depois desse rompimento, eles se encontram. Assim, tem uma queda enorme hoje na cultura. Você tinha falado da questão de pouco público, tal, tudo mais. Você falou sobre Lúcia, né, que realmente, de certa forma, ajudou muito, né, para poder Isso. chegar nisso aí. Eu acredito que muito na questão cultural, acredito muito na educação das pessoas, acredito que, como você estava falando, estava conversando com o Nicolas aqui em off, vai ser muito difícil. Eu não digo que é impossível, nada é impossível, vai ser muito difícil a cultura voltar se não tiver um trabalho com a educação. Exatamente. Eu vejo, eu estou diante de 2 professores aqui, você e Nicolas.
Eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma besteira, né, Nicolas? Se não tiver um trabalho com a educação, duvido lotar novamente aquele pátio de eventos, Não. certo? E Como era em 2015, como foi em 2015, como foi em vários e vários outros anos, né? Não tem. Beleza. A hora. Não, beleza. Se fosse qualquer outro artista que tocasse, iria estar lotado. exato. Entendeu? Não é fulano, não é Anderson, não é Mozart, não é Beethoven, não é nenhum. Não é a questão de quem está regendo. De quem está regendo no palco, é a questão de quem está regendo por trás do palco, por trás da educação, da cultura. Exatamente. E aí Entendeu? entra agora o momento da virada de chave, que é o Anderson de hoje. É isso aí. Após esse rompimento, já, Proporcionou. você foi pegar também, buscar lá atrás também a tua. Exato. Aí, Ô Anderson, tem uma coisa que desculpa, eu percebi. Você foi deixando vários caminhos abertos, várias lacunas abertas assim na tua mente. Caso um ano der certo, eu vou para essa aqui. Se essa não der certo, eu vou para essa aqui. Foi uma estrada com vários destinos, né? Uma das coisas que eu venho percebendo aqui. Você foi buscar o pífano, apareceu na tua vida, várias e várias coisas aparecendo, a música, a sanfona, os instrumentos e tal. E agora, mais uma coisa que tu foi buscar, né? Que é através da tua nova fase, né? Da tua vida. exatamente. E é justamente aí onde se encontra. Quando chega esse rompimento, o que é que eu faço? Eu digo, para onde eu vou? Vou voltar para a universidade. Hum, E eu digo, eu vou estudar alguma coisa que eu não tinha estudado. Vou fazer o quê? Eu vou fazer uma graduação em filosofia. Aí eu digo, vou fazer uma graduação em filosofia. Quando eu estou dentro da graduação de filosofia, eu conheço pessoas fantásticas e eu tive a oportunidade de conhecer através de um amigo, irmão, chamado Tassiano Valério, hum. um realizador audiovisual, um cineasta, um camarada que tem uma produção artística fora do sério, que Conheci Caruaru. Tassiano no. Lembra, Nicolas? Quando ele foi lá com o Tiago Muniz, um abraço para Tassiano, para Tiago, fizeram uma oficina lá na Isso. ETE Nosso Barbalho. Isso. Tassiano Valério ajudou a mudar o rumo da minha vida nessa situação. Por quê? Porque Tassiano Valério me apresentou outro universo. Hum. E nesse universo eu me deparo não só com a filosofia, que se torna uma paixão muito grande para mim, mas eu me deparo com o cinema de uma forma mais próxima. E quando chega o ano 2020, naquele momento ali, o que é que eu vou fazer? Todo mundo enlouquecendo, eu digo, vou voltar para academia, vou fazer um mestrado. E fui fazer um mestrado. Fui estudar como, a partir do pífano, eu poderia dialogar e criar símbolos e signos de pertencimento para levar para dentro das escolas, na cidade de Caruaru, uma forma de objetivamente essa lembrança, esse imaginário, atravessar os corpos de uma geração nova. Hum. Para que isso acontecesse, eu fui estudar a obra de João do Pif. E a partir da obra de João do Pif, como o mestrado era na área de educação, eu tinha que dialogar com a educação, obviamente. Sim. Então, eu desenvolvi uma metodologia possível para se aplicar o modo de relacionamento que esses mestres utilizam com o pífano em sala de aula, e o pífano ir para a sala de aula independente de um professor tocar ou não esse instrumento. E eu fiz isso, foi instituído como um trabalho de mestrado, que saiu com nota máxima, indicação de publicação, blá, 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 tudo isso. Isso aconteceu. Antes disso, eu tinha escrito um trabalho de conclusão de curso que levou o Zé do Estado a ter um outro know-how, onde a gente conta a história do Zé do Estado, Sim. dentro do trabalho de conclusão de curso, e faz um paralelo com o modo que eles tocam. Eu escrevi a rítmica que o Zé do Estado tocava à época, então o nome do material é Uma Rítmica Nordestina que o Nordeste desconhece. O de João do Pífano, o trabalho que eu fiz foi partilha de afetos e agenciamentos a partir da obra do mestre João do Pífano de Caruaru. E anteriormente eu escrevi uma cartilha, à época, que hoje caiu em desuso esse nome de cartilha, hoje é um Aham. material de apoio pedagógico,
A cartilha é mais bonita. Escrevi isso e sabe o que é isso? É a cartilha do Pifarito. É um personagenzinho, que sou eu, pequenininho, Uhum. um tocador de pífano, que conta às crianças, didaticamente, pedagogicamente, o que é um bacamarteiro, o que é um tocador de pífano, o que é um zabumbeiro, o que é a laúça, o que é o cordelista, e ele conta uma historinha, e depois, no final, tem a proposta didática, pedagógica, que são perguntas em alusão ao que foi lido. Então, capítulo 1, bacamarteiro, aí fala, oi pessoal, eu sou isso, assim, assim, assado, não sei o que lá, e lá no final tem as perguntinhas referentes ao capítulo 1. Qual é o nome do instrumento que o bacamarteiro utiliza e que faz uma zoada forte? É bacamarte. Qual é a cor do... Enfim, então isso vai criando pertencimento. Nunca foi usado em nenhum espaço educacional na cidade de Caruaru por ninguém, meu irmão. Esse material didático existe, foi criado. Nunca foi utilizado e não foi falta de busca, não. Eu busquei diálogo. Esse material de João do Pifo, ele tá na mão, pronto. É um material didático pedagógico para utilizar o pífano dentro de uma pesquisa em nível de mestrado com nota máxima da banca e indicação para publicação. Tu tá entendendo? Então, é uma coisa que foi vista com olhos muito bem estruturados. Eu submeti um projeto de doutorado e fui aceito no projeto de doutorado. Ou seja, começaria com a cartilha. Uhum. Aí vem o material que eu fiz de João do Pifo, seria esse trabalho para utilizar nos anos finais. E o meu projeto de doutorado é um diálogo do Pífano com as disciplinas de História, Filosofia, Arte. História, Filosofia, Arte e... Não, História, Filosofia e Arte. No ensino médio, cara. Então era o fechamento para criar um pertencimento dos alunos dos anos iniciais até o final do ensino médio. Tudo chancelado enquanto material de produção científica em níveis de mestrado, de doutorado. E isso nunca houve a intenção de ser utilizado dentro do município de Caruaru. Aí eu te pergunto agora, tu acha que fazendo festa e colocando uma banda de pífano para tocar num palco, um jovem vai se sentir pertencente àquele movimento que ele está assistindo? Não vai não, cara. Não. Tem que colocar na cabeça o seguinte, a gente está diante de duas estruturas muito grandes, e isso aqui fica muito bom para ser um corte. A gente está dentro de uma estrutura muito interessante, que é plano A. Não vai acontecer uma modificação dentro da estruturação do pensamento, porque o pertencimento não existe. Então, o gestor que vier a trabalhar aqui em Caruaru, prestando serviço enquanto o chefe do executivo da cidade, tem que colocar uma coisa na cabeça. Vai começar com ele, mas não vai terminar com ele. E aí vai esbarrar na questão da vontade política. Qual é o gestor que vai ter interesse de iniciar um trabalho aqui, sabendo que mesmo se ele se reeleger, ainda assim não vai chegar ao fim? Se você conhecer algum que outro. É porque tem que dar um trabalho de continuidade. Não adianta só um fazer, o Não outro que adianta. vier acabar com isso. A gente tem que preparar uma geração, meu amigo. Então tem que começar agora com os meninos agora dos anos iniciais da escola, tá certo? Para quando eles estiverem no ensino médio, eles começarem a se sentir pertencentes. Só que isso vai demorar entre 9 a 11 anos. E isso vai ultrapassar uma gestão. Vai. Quem é o gestor que vai ter interesse de promover essa modificação e saber que ele não vai colher o louro dessa estruturação? A outra esbarra no ego do artista. Os artistas têm que entender uma coisa, velho. Essa geração não vai dar. Então eu fiz muita coisa. Eu dei minha vida pelo forró. Eu fiz de tudo e eu não sou respeitado. Eu não tô na programação. Eu não ensino... Pronto, agora é o seguinte. Velho, eu tenho que fazer com que as novas gerações, a partir de agora, sejam formadas para que isso não se repita mais com a outra geração de forrozeiro que está por vir. Porque essa minha não vai dar. Não tem mais. Você falou, esbarra no ego.
cara. E aí É isso. uma vontade do reconhecimento daquilo, né? É isso. Ele vai ter que perceber que vai ter que ir pro chão da escola. A transformação vai ter que ser em outro ambiente. Não vai ser mais no palco. Não vai ser na TV. Não vai ser. Não vai ser. Não tem como dizer, porque não tem como criar pertencimento. Não tem como trazer símbolos e signos que traduzam de uma forma muito objetiva que eu faço parte de uma estrutura estética se eu não me sinto parte dela. É verdade. Então não vai ter como esse acontecimento ser realizado, saca? Então esses mecanismos têm que começar a ser observados. E agora, como é que a gente pode perceber essa questão e o que é que está me deixando muito feliz? Está me deixando muito feliz em saber que existe a proposta pedagógica através da curricularização dentro de uma cidade. Como é que esse currículo pode dialogar de forma objetiva e efetiva e não só para colocar a cara para ir tocar lá ou para formar um grupinho? Não é formar um grupinho de banda, velho. Não é formar, não é isso. É uma didática que possa fazer com que esse atravessamento exista e que essas pessoas comecem a perceber. Meu irmão, eu andei em uma cidade chamada Corte Sucel. Na última. Já aqui é a cidade, aqui é o oceano. A última cidade lá na França, depois de Marseille. Eu entrei lá na cidade com um gibão, com um chapéu de couro, andando. O camarada me reconheceu e disse: Você é nordestino. Que coisa louca. E teve um camarada lá que conhecia a cultura e disse: Você é tocador de pífano, provavelmente de Caruaru. Meu amigo. Do outro lado do mundo, Paralelamente, eu cheguei em Caruaru, andando com a mesma roupa, o povo apontava pra mim e pensava que eu era um ET. Como é que isso pode acontecer, cara? Tu tá entendendo? São culturas. É porque, como eu falei lá no início, é mais fácil as pessoas adorarem os que estão lá fora, que sabem muito menos do que os daqui. Isso é fato. E outra coisa, é polarizado em Caruaru, é polarizado em São Caetano, onde quer que seja, o lugar que for, dificilmente vai se valorizar, a não ser uma capital, dificilmente vai se valorizar uma pessoa dali de dentro. Aí, onde vem? Valorizar. É valorizar o conhecimento, é ir mesmo assistir, poxa, tem um cantor daqui, você tá... A gente também não vai ter mais uma coisa que eu acho, essa coisa com a cultura. Vai ser difícil. Se o Pivarito, como é o nome Pifarito. o Pifarito, ele não entrar Nas junto escolas. com outra coisa nas escolas, dificilmente daqui a... Eu acredito que não vai ser pai novamente, mas dificilmente os meus netos saberão da cultura da gente, a não ser que eu e meus filhos falem a eles. Exato. E aí é onde entra a grande questão. Quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu fiz umas perguntas estruturadazinhas que dizia o seguinte: qual foi a última vez que você levou seu filho para conhecer uma banda de música na cidade de Caruaru? Qual foi a última vez que você levou seu filho para conhecer a obra de algum artista plástico que está dentro de algum museu em Caruaru? Qual foi a última vez que você levou seu filho para visitar a casa de algum mestre da cultura popular daqui da cidade de Caruaru? Qual foi a última vez que você levou seu filho e o pessoal nem sabia, meu irmão, da existência dessas coisas? Então, como é que a gente, enquanto agora saindo da esfera do poder público e entrando para nossa esfera, como é que a gente pode cobrar alguma coisa que a gente não faz? É verdade. E o bom dessa cartilha, pelo que eu tô vendo, também ensina em casa, né? Em casa, velho. Não só o aluno, né? Não só Não. Em casa em é um casa. material didático, pedagógico, estruturado, para trazer essa linguagem. Então, meu irmão, eu posso te dizer de coração muito apertado, mas o que deveria ser perguntado era o seguinte: quando a festa acabar, o que é que fica? É verdade. Quando acabar o São João, o que é que vai ficar? Acredito que as bandeiras, que demoram pra caramba pra tirar. É o máximo. Sabe? E como é que isso vai ser estruturado? Como é que isso é pensado? Porque Caruaru tem dois momentos. O primeiro momento é a preparação do São João. O segundo momento é a prestação de conta. E acabou a cidade. Boa. Então, meu irmão, a gente tem que começar a pensar dentro de uma perspectiva estrutural com o
grupo de pessoas ou com pessoas que estão dentro desse processo e não estão vinculados única e exclusivamente à produção artística cultural no campo do entretenimento. A gente tem que trazer as pessoas que estão pensando a cidade no campo da educação para junto. O diálogo tem que acontecer entre Fundação Cultura, Economia Criativa, entre a Secretaria da Educação. Tem que existir um corpo dentro desses organismos que dialoguem de forma científica e não no que acha que deve ser, como deve ser, e como essa estrutura pode dar certo. Não. Tem que ser pesquisas tanto de cunho qualitativo quanto de cunho quantitativo, pesquisas que tragam de forma objetiva resultados, que mostrem a transformação a partir de 15 dias, de 30 dias, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, e como é que essa estruturação está apontando para daqui a 10 anos. Como é que isso... Velho, as pessoas vivem o tempo todinho dizendo que ama, que acredita na ciência, mas a ciência está aí e o pessoal não usa. É verdade. Tem ciência para tudo. Não usa. Então, essa é a grande questão. Tu vai tocar? Ótimo, maravilhoso. Perfeito. Tem que ter alguém tocando. Tu vai fazer teu artesanato? Perfeito. Tem que ter alguém fazendo. Tu vai Ótimo. Mas quem é que vai falar sobre o que tu tá fazendo? Como é que tu vai chegar até determinadas pessoas para poder dizer isso? O objetivo da tua arte é só vender? Se o objetivo, ela vai morrer em ti. Vai morrer em tu. Então, meu irmão, a gente tem que voltar para a base, voltar e entender como era que as coisas aconteciam. Aí, voltando lá para o pertencimento, que eu falei que ia ser importante lá na frente. Eu me sinto pertencente porque eu fazia as casinhas da Rua 3 de Maio. Porque eu ajudava a montar as bandeirinhas. Porque eu ajudava a fazer os negócios. Era parte da minha vida. Eu esperava 1 ano para fazer isso. E toda essa estrutura, ela é montada dentro de alguns lugares na cabecinha da gente e vai montando o que a gente vai entender como pertencimento. Se não existe pertencimento, não existe vocabulário, não existe referência, não vai existir outra coisa a gente parar de ser hipócrita e começar a estar utilizando. Tem um recorte do Ariano Suassuna que é massa, que ele fala que ele diz que chegou num determinado lugar e o camarada tinha colocado Chimbinha, um guitarrista genial. Foi. E aqui você chega, meu irmão, os camaradas, fulano é genial. Ciclano é genial, que coisa nenhuma, rapaz. Fulano tá começando a caminhar agora. Eu acho lindo o final disso aí, quando ele diz, se gastar um adjetivo. Genial. Genial. O que vai se dizer de Mozart? Beethoven, eu vou dizer o que para Beethoven? Se eu gasto, eu trabalho Beethoven. Com escrita, eu vou dizer que esse bicho é genial. Não é genial não, meu irmão. O camarada tá começando história, tá fazendo negócio, deu espaço, mas coloca tudo dentro de cartas assim abertas para que cada um saiba que esse universo é gigante, que o sol nasceu para todo mundo. E eu só queria deixar também digamos assim, claro, uma história. Esse momento onde hoje eu me encontro é o momento das perguntas. E é o momento de perceber, é o momento de entender como essa valorização. Por que é que agora eu fui, de fato, mergulhar novamente no campo, na seara do direito? Porque eu quero saber sobre os meus direitos. Sim. Eu quero saber como é que isso pode acontecer. Eu ouvia muito falar sobre inexigibilidade, eu ouvia muito falar sobre dispensa de licitação, eu ouvia falar sobre muitas coisas e eu procuro agora entender como é que isso funciona na prática. Sim. Como é que um artista que nunca teve a possibilidade de tocar em algum lugar, o que é que ele vai fazer, como ele vai fazer para poder tratar objetivamente da valorização e do valor financeiro que ele pode cobrar dentro de uma perspectiva comercial. Eu não tenho nenhum tipo de nota, eu não tenho nenhum comprovante. Como é que eu posso fazer? O edital diz isso diz isso. Como é que eu posso, através de uma expertise, acionar a legislação brasileira para poder me colocar enquanto um agente que trabalha, enquanto um trabalhador? Outra coisa. Sim. Esse ano foi cadastrado no CBO, que é o Cadastro de Brasileiro de Ocupações, 2 coisas fundamentais, que foi a profissão de técnico de audiovisual e o mestre da cultura popular. Então, a partir de agora, a gente tem a oportunidade, através do reconhecimento do Ministério do Trabalho, de se colocar enquanto um contribuinte na categoria de mestre da cultura popular, velho. Que coisa boa, tá vendo? Então, muita coisa vem mudando. Quando isso vem mudando, Anderson foi o quê? Anderson vai estudar sobre isso, porque daqui a pouco o povo vai precisar, obviamente, de alguém. Vai precisar de um advogado. Eu estou aí, viu?
Antes da gente encerrar, infelizmente, esse bate-papo, a gente fica até. A gente tem problema de conversa. A única forma que eu posso evitar de não passar em editais é não me inscrever no edital de Caruaru, porque nada meu passa lá, né? Gente, eu agradeço demais, Anderson, aqui a tua vinda. Eu quero dizer a você que foi de uma alegria muito grande quando eu pedi para você vir, te fiz esse convite, você prontamente, poxa, faço questão, Hermes. Eu fico muito feliz que nossa amizade de tantos e tantos anos, que a gente nem convive juntos, mas sempre que a gente se fala é o mesmo respeito, é sempre a mesma admiração. Eu quero dizer a você que eu quero saber do Pifarito, eu quero ler o Pifarito. Desejo a você muito sucesso em qualquer que seja a área que você seguir na sua vida, que você é um cara inteligente pra caramba e que tem muitos frutos bons a colher nessa vida ainda. Então deixo meu agradecimento aqui pela tua vinda e por ter trazido o Flávio, que está se acabando de frio ali. Não, é isso, Hermes. Eu que agradeço esse convite. E eu agora tô nesse momento onde eu acredito que eu possa contribuir de algumas outras formas, sair não do universo artístico, mas permanecer dentro do universo artístico, podendo apontar possibilidades de caminhos. Dizendo, velho, a gente tá fazendo isso aqui, mas pode fazer isso daquele jeito. Sim, sim. E eu achei interessante que eu tava lá no Alto Moura e um camarada disse a mim uma coisa. Que bom que a gente vai poder conversar sobre os nossos direitos com uma pessoa que é de dentro do campo e que trilhou vários caminhos dentro desse ambiente. A gente está aí vendo a questão dos editais e eu posso te dizer de coração aberto, todos os editais eles têm caminhos que possam ser seguidos e a gente está também dentro de um país onde existem leis que são instituídas através desses editais em âmbito regional, onde eles estão incluídos, mas existe uma lei maior que é a Constituição Federal, que a gente pode recorrer a ela quando a gente se sente de alguma forma injustiçado, e ela pode de alguma forma trazer algum remédio institucional para poder declarar que aquela situação não é tão impositiva da maneira que as pessoas que estão com a própria caneta na mão pensam que são. Então, meu irmão, para mim foi uma alegria muito grande. Muito obrigado por esse momento. Agradecer a Deus, acima de tudo. A Flávia por ter vindo aqui comigo. A Nicolas que está aqui. A você. A minha esposa que está numa correria danada nesse momento, inclusive, para eu poder estar aqui. Mandar um beijo para minha filha, Ariadne, para todo mundo que está assistindo. Dizer, assistam. Vou deixar no link aqui com... Deixa tuas redes sociais aqui. Com Hermes, a rede social. Lá a gente vai encontrar algumas coisas. Quero convidar vocês para acompanhar todas as sextas-feiras, até o final de junho, o programa A Letra do PIF. Cara, a Letra do PIF. Que vai estar passando toda sexta-feira, às 18 horas. Na TV Pernambuco. Na TV Pernambuco, vai estar passando a Letra do PIF. A gente vai deixar no ar durante algum tempo. Já tem um episódio gravado. O episódio que vem agora é um episódio com um compositor pernambucano chamado Juliano Holanda. Tem um episódio com Ciel Santos, que é um artista muito bacana. Tem um episódio com Tera Blue. Tem um episódio que me deixou muito feliz, que foi um episódio com Liv, com a filha do Dominguinhos. Liv Moraes. E eu escrevi uma carta para Dominguinho junto com ela e a gente transformou em música. Que maravilha. Então ficou uma coisa fantástica. Agradecer a Tassiano Valério, que é o diretor dessa série documental chamada A Letra do PIF. A Tiago, que é o diretor de fotografia. Tiago Muniz? Tiago Muniz é o diretor de fotografia da Letra do PIF. A Carla Francine, que é a produtora executiva. Sim. E a toda essa história que vem acontecendo, dizendo que eu estou à disposição. Vou deixar o link com o Hermes aqui, desse material de apoio pedagógico, para quem quiser baixar ele gratuitamente aqui e encontrar um pouquinho da história do Pifarito sendo contada. Vai ter um linkzinho contigo e vai ser direcionado para algum lugar e o pessoal vai poder baixar gratuitamente esse material, já que eles não estão nas escolas, que as pessoas em casa possam aprender um pouquinho sobre a história daqui da cidade de Caruaru através desse material. Que massa, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Chego para tu, sucesso. Que Deus te abençoe sempre, velho. Amém, vamos embora. Obrigado. Este foi o nosso LiraCast muito mais do que especial. Forte beijo, gente. E até o próximo episódio, se assim Deus permitir.